Olá, estamos ao vivo? Estamos. Boa noite. Vamos começar a nossa conversa, nosso bate-papo de quinta-feira, bate-papo especial. E hoje eu tô muito animada porque o nosso assunto é muito importante. É um assunto que eu tenho sempre dei valor, mas tenho estudado para tentar aplicar cada vez mais, tenho dado mais atenção a esse assunto de networking, de fazer contato com peritos, com advogados, possíveis clientes. Então é um assunto que eu estou estudando e tenho aplicado também. Então eu estou muito animada para a gente conversar sobre isso hoje. É um assunto que eu já queria falar sobre há algum tempo. E estou vendo aqui que o Dr. Gustavo Brasil entrou. Deixa eu convidá-lo aqui para já entrar conosco. E aqui, aceitar. Ok. Problemas técnicos sempre acontecem. Estamos ao vivo, né? Então, acontece. Mas vamos falar um pouco. Vamos lá. O nosso convidado de hoje é o Gustavo, né? Doutor Gustavo Brasil. Ele é advogado, mas também é perito na área documental, assim como eu. Ele também analisa assinaturas, documentos digitais. E ele é o presidente da comissão, da qual eu também faço parte, sou membro também. Ele é o presidente da comissão de perícia judicial e extrajudicial da OAB de Uberlândia. E aí, esse é uma das formas, né, de se fazer network com colegas e com advogados que fazem parte da comissão também. Então, por isso, eu tive a ideia, né, de convidar o Gustavo para falar sobre esse assunto, porque é uma coisa que nós valorizamos e estamos colocando na prática. Então, com algumas conversas que nós já tivemos, tanto em reunião da comissão, quanto paralelamente, né, eu percebi que é uma coisa que ele costuma fazer também, que já é uma prática, né, procurar esse contato com advogados, com peritos, com empresas. Então, eu pensei, acho que temos aí alguma coisa boa para falar sobre. Então, convidei. Vamos esperar só um pouquinho, que daqui a pouco ele entra. Mas, enquanto isso, vamos lá. Vocês já têm alguma prática de networking? Né? Eu tenho algumas, né? E o que a gente considera assim tão importante, tão essencial? Como profissionais liberais, esse é um assunto muito importante para a gente, porque nós precisamos ser vistos, né? Precisamos mostrar o nosso trabalho, precisamos mostrar que estamos disponíveis, precisamos conseguir mostrar que o nosso trabalho é bom. Porque uma coisa é, eu sei que o meu trabalho é bom, eu sei que eu faço um bom trabalho, eu sei quanto conhecimento eu tenho, eu sei o meu grau de capricho, de zelo, eu sei, né, como que eu vou entregar um bom trabalho. Mas se o meu cliente, meu potencial cliente, não souber disso, não adianta muita coisa, porque o meu talento aqui, as minhas habilidades vão ficar escondidas. Então, o network é um pouco disso também, é uma forma de você comunicar que você trabalha com aquilo, né? Que você está disponível para fazer trabalho numa determinada área e é uma forma de você se mostrar. Uma coisa é você fazer talvez anúncio por aí, talvez com o Google AdSense ou com anúncio assim, aqui no Instagram, anunciar seu negócio. Outra coisa é você ter um contato mais direto com os seus potenciais clientes. Eles verem o seu rosto, ouvirem a sua voz, saberem o seu jeito, né? Se você, como que você conversa, como que você consegue passar confiança, como que você consegue passar o, o grau de confiança do que você conhece. Então, eu coloco lá uma foto, faço um pôster, né? Faço um folheto, faço divulgação do meu trabalho. Legal, posso atingir clientes assim, com certeza. Mas quando eu tenho uma conversa, quando eu tenho um contato, que é o que a gente chama de networking, o cliente vai ver além do que eu estou escrevendo ali. Ah, eu faço perícia em tal coisa. Ele está vendo quem eu sou. Ele está ouvindo a minha voz, está vendo meu sorriso, vendo meus trejeitos, né? Entendendo que tem uma pessoa, um profissional que é uma pessoa, é um ser humano ali por trás daquele folheto de oferecimento de serviços.
E a forma como você fala é muito importante também. Como que você vai passar confiança, né, do que você conhece, como que você vai responder perguntas. Eu, quando comecei, eu tinha, assim, um pouco de medo de receber perguntas e não saber responder o cliente, né? O cliente me perguntar alguma coisa e eu travar, não sei, e aí, o que eu faço? Mas a resposta acaba sendo mais simples do que o medo faz com que me fazia pensar, né? Assim, eu pensava, ele vai me fazer uma pergunta, eu não vou saber responder e, meu Deus, já era, né? Não vai fechar comigo. Na verdade, sim, é importante que você saiba o seu assunto, óbvio, você é o profissional naquilo, principalmente como peritos, que nós somos especialistas em um assunto, então é importante passar o seu conhecimento, mas a questão é que você tem mais conhecimento naquele assunto determinado do que a pessoa que está falando com você. Peraí, que tem mais uma solicitação. Então, esse não deve ser uma grande preocupação, porque tá tudo bem você não saber tudo sobre esse assunto. Olá, de novo. Será que vai agora? Agora acho que vai. Tô lhe ouvindo, Vai. tô te ouvindo assim alto e claro. E não estou me ouvindo Ai, ótimo agora. Tava no agora. meu, tava aqui, mas peguei o celular mais fácil. Ah, sim. É, esse ambiente aí é novo. Não reconheço do seu escritório. Ah, o salão onde é que eu moro aqui, o salão de festas lá do prédio. Oh, mas tá muito chique, tá no salão de festa. A gente vai improvisando, né? Faz parte. Claro, né? A gente vai. O importante é fazer, né? É a gente Salão dar de- um jeito de fazer. Pra quem não sabe, eu tenho uma bebê, né? Então, Ah, ela tá lá em sim. agora, ela tá bem aquecida nesse momento, senão a gente ia ter que fazer a live em 3 pessoas. Isso é legal. Olha, eu já vou falar que para aumentar engajamento, coloca vídeo de gatinho, coloca alguma coisa que chame atenção. Bebê também é uma coisa que chama muita atenção, então não tem problema não. Bota bebê, animalzinho fofo, Isso, vento. exatamente. Isso chama atenção, gera engajamento, que é uma beleza. Então, não tem problema não se ela quiser participar. Hoje ela trabalhou comigo hoje o dia inteiro. Fiquei cumprindo o prazo lá, fazendo laudo lá, ela ficou do lado. Aí ela ficou lá de pé no bercinho olhando. Levei o berço pro escritório. E peço no escritório, que legal. Bonitinha Já demais. pode, ela já vai poder falar assim que ela é perita de nascimento, perita de formação desde as primeiras horas de vida. Tô recriando os traços, né? Eu falei, Exatamente, já meu tá povo, treinando desde criança. agora já tô fazendo desde pequenininha, a filha também. Eu acho que eu já vi uns stories seus, assim, mostrando, acho que empurrando o carrinho, balançando, né, para manter ela dormindo, e o computador aqui do lado. Engraçado, hoje ela ficou lá do lado, aí eu fiz uma live, uma reunião com outra colega perita, né? Ela é perita do juízo e eu sou perito assistente no Uhum. processo. Ficou lá perto lá. Tava morrendo de rir. Até falei pra colega, falei assim, nossa, ela tá aqui do meu lado, ela também tem filhos também. Aí falei, não, muito legal. Ela já vai crescer sabendo os termos, né, os termos técnicos, tanto do direito, da perícia, já não vai ser estranho para ela, já vai ser um assunto que ela vai conhecer. Pensa do nada, né? Nossa, olha aqui, pai, esse ataque dessa assinatura aqui, olha só. Pessoal, ela traz alguma coisa da escola. Olha, mãe, olha aqui essa assinatura da tia, te Mas é mostrando as verdade, características. vai replicando mesmo. Exatamente, isso mesmo, muito bem, já vai desde pequenininha aprendendo. Bom, eu já meio que apresentei você por aqui, né? Mas, enfim, doutor Gustavo, se apresente também, né? Porque é a primeira vez que você está por aqui, Uma mas eu agradeço muito por ter aceitado o convite. Eu falei aqui, né, que com nossas conversas ali na comissão, nas reuniões, conversas também paralelas, né, eu consegui perceber que esse assunto de networking já é uma coisa que está presente na sua prática, né? Consegui perceber que já é uma coisa que você dá grande importância. Então, achei assim, quando eu pensei no assunto, eu já pensei, já sei a pessoa certa, que é alguém com quem eu já estou vendo que coloca isso em prática. Então, assim, eu tô bem animada para essa conversa, porque eu acredito que vamos ter, assim, grandes insights aqui, grandes ideias sobre esse Amém. assunto. Então, se apresente apropriadamente. Meu nome é Gustavo Brasil, para quem não me conhece, né? Meu Instagram é Perito Brasil.
Eu sou advogado, sou perito judicial há 16 anos. Passou muito rápido, né? Passa voando. E desde quando eu comecei a advogar, eu percebi também um tanto que é importante o network, né? Porque a advocacia ela é uma atuação que é conjunta mesmo. A gente trabalha muito em parceria, né? Como se fosse assim, dentistas, né? Que dentista tem muito isso também de parcerias, né? E eu percebo, no começo da carreira como perito, lá atrás, era muito cada perito para o seu lado, né? Então não tinha tanta essa união. A rede social, principalmente da pandemia para frente ali, ela gerou uma conexão muito grande entre as pessoas, né? A gente está falando, por exemplo, a doutora Alexandra aí, veio lá do Amazonas, aí agora já está em Belo Horizonte, Minas, já conhece gente do Brasil inteiro. Então a gente acabou se conhecendo, já fui para Belo Horizonte conhecer ela pessoalmente também. Então a internet ela uniu muito as pessoas, né? E eu venho trabalhando com perícia grafotécnica, documentoscópica, né, documentos digitais, geolocalização, com ênfase agora também no reconhecimento facial, que é uma área que eu estou apaixonado por estudar, né? E já venho trabalhando há longo tempo também com perito de trânsito. Então, aquela questão, né? A perícia, como tem vários micro-organismos ali, né? A gente acaba, de certa forma, fracionando isso e trabalhando com várias áreas. E até bom também, né? Prospecta mais coisa, né? Uhum. Quanto melhor, vamos falar assim. É claro que você vai ficar doido se tiver muita coisa aí, né? No começo da carreira a gente fica assim, nossa, eu quero nomeação, quero nomeação, quero nomeação. Do nada começa a aparecer, vai aparecendo, aparecendo. Aí chega uma hora que dá até um gargalo, assim, de tempo e prazo, vira aquela correria maluca da vida do perito, né? Aquela É, história do vou sentar na praia e vou trabalhar só na hora que eu quero. assim, eu posso trabalhar de onde eu quiser, né? O problema é que você realmente trabalha de todo lugar. Então você não para de trabalhar. Até por questão de curiosidade, né? Mas esse final de semana passado, agora, eu fui fazer um trabalho numa comarca próxima. E aí, no honorário, eu incluí já um valor na proposta, que a intenção era passar o final de semana no hotel fazenda, descansando. Então, eu já fui na sexta-feira, cheguei lá no hotel, entrei e tal, aí fiz uma audiência ainda à tarde, pelo tablet, e fiquei lá no hotel já direto. Então, um momento ou outro eu dava uma olhada em alguma coisinha, mas assim, final de semana, então a perícia não é que você não consegue trabalhar à distância, mas você consegue, né? Mas também vai muito de demanda. Às vezes tá muito corrido, com muito prazo para entregar, não tem como, né? Você não trabalhar. Aí você Uhum. tem que sentar de novo, né? De pé na areia, não tem jeito. É. E Mas eu digo, final de ano chegando, né? Que é a época para os peritos que, como o judiciário dá aquela pausa, né? Meio que de dezembro já volta lá para fevereiro, né? A gente pode contar. Então, essa época agora é que eu pego assim que eu pego mais pesado, assim, para fechar a assistência, para entregar, ver os laudos que eu tenho para entregar, eu vou entregar o mais rápido que eu puder, assim, para tentar fazer aí que a gente tem que ter aquela nossa reserva para esses meses aí que o negócio dá uma parada, né? você fez Essa é a. legal, essa observação é muito legal mesmo, porque a gente, assim, é uma estratégia que eu até tenho também, de tentar acelerar o máximo Uhum. possível, porque daí entrega tudo. Até na hora que virar também, se não sair antes dos alvarás, mas virar no começo do ano, Já você já está recebendo uma começa recebendo alguma coisa. isso mesmo. Então, eu já agora entrou setembro, eu tô nessa marcha rápida, né? Marcha rápida aí. Entregar tudo que tem para entregar, fazer o que tem que fazer, petição. Eu fui intimada agora, essa semana já respondo, já tô respondendo tudo. Não tá ficando assim para não tá correndo prazo. Tudo que entra eu tô respondendo porque tentar acelerar, porque final de ano chegando a gente tem que ter uma reserva para isso aí. E o povo do gabinete gosta, viu? Que pelo menos não É, enrola. exatamente. E aí começa a chegar a nomeação. Eu começo. É sempre assim. Toda vez que chega setembro, outubro, que é quando eu começo a pegar um pouco mais firme, eu começo a entrar muito em contato, né? Tipo, olha, agendei coleta. Aí eu ligo lá, por favor, intima as partes, né? Aí, enfim, esse meu contato aumenta, né? Uma frequência maior. E aí acho que, olha, aquela perita existe. Vamos nomear ela? E aí começa a chegar a nomeação. Então, assim, eu tô respondendo intimação de outras coisas, vem nomeação chegando. Então, mas é sempre assim, todo final de ano, quando eu começo a entregar mais laudos, quando eu começo a focar para desafogar, assim, né, para entregar tudo que tem para entregar, eu começo a receber nomeações também. Eu falo assim, acho que é a minha lembrança, oi, eu existo. Aí eles lembram, é aquela perita lá, vamos nomear ela. Nessas da gente
tentar acelerar, né, o procedimento, o pessoal gosta mesmo, porque acaba... E se eu te contar, assim, nas diligências que eu já fiz como presidente da comissão, de se identificar, falar no gabinete, pedir, às vezes, me fala aqui, gente, o que vocês têm de dores aí, o que está acontecendo, tem algum perito que pisa na bola, o que acontece, o que tal, eles sempre falam as petições, às vezes algum perito postula alguma coisa que não faz sentido, eles sempre falam alguma coisa. E aí, em uma dessas, eles falaram para mim, assim, nossa, uma coisa que a gente sempre percebe é que tem perito, às vezes, que a gente nomeia, e aí, cara, ele perde todos os prazos, ele perde o prazo de proposta, ele perde o prazo do laudo, ele perde o prazo tal. Só que aí, às vezes, a demanda a oferta é muito grande, e aí acaba que eles têm que nomear esse profissional de novo. Então, aí, até recentemente, como advogado mesmo, eu tenho uma demanda que eu estou passando por uma situação muito delicada nesse sentido, que é achar um perito para realizar o procedimento, porque é um procedimento médico específico, de uma área específica. E aí já nomeou um que não é da área, aí nomeou outro que tentou pegar, mas aí não tem o certificado específico, e aí a outra parte impugnou, e aí vai indo e nunca acha. Aí agora nomeou um que ele é o que perde os prazos, assim. Aí passa vários prazos sem falar nada, aí acaba que eu, como advogado, eu faço o trabalho do advogado, né? Eu vejo dos dois lados, eu faço o trabalho do advogado que entende do procedimento pericial, mas fica em cima. Aí eu falo assim, como já decorreu o prazo, por gentileza, eu junto até em anexo a tabelinha do AJ dos prestadores cadastrados e coloco assim, nomei outro, por gentileza. E aí eu fico pesquisando eles na internet para saber se são da comarca, se são de outro lugar, sabe? Eu faço toda mas por conhecer, né? Por ser perito também, de certa forma. Sobre isso de especialidade, quando eu cheguei aqui em BH, né, e eu fui lá no tribunal para me apresentar, falar com o pessoal e tal, eu dei um foco maior em dizer que eu faço perícia em documentos digitais, né, assinaturas eletrônicas. E antes, quando eu cheguei aqui, eu tinha recebido 2 nomeações para grafo. Tá bom. Aí eu fui lá, me apresentei, e em cada vara que eu passei, eu dava um foco, né, de dizer, olha, eu sei que vocês têm a demanda para contratos digitais, né, e não são todos os peritos que já estão aí habilitados para fazer essa perícia. Então, assim, eu já tenho os cursos, já estou fazendo esse tipo de perícia, então se tiver, pode mandar para mim que eu aceito, né, porque justamente está acontecendo de alguns peritos que são nomeados sem ter essa especialização e tem que declinar, né? Então, eu já fui sabendo disso, eu já fui lá e falei, olha, pode me nomear que eu vou aceitar, eu tô apta. E aí, tá chegando, eu até falei, tô com saudade de grafo, porque só tá chegando nomeação de doc digitais. Tá muito em alta. Chega muito mesmo. O grande ponto que eu acho assim é que a doc digital ela é uma perícia que ela demanda muito do perito. Assim, demanda muito. Demanda um estudo de imagem, demanda um estudo de metadados, demanda, nossa, estudo de, às vezes até assim, tudo misturado, né? É muito específico. Uma documentoscopia, conceitos físicos para aplicar também no digital. Então demanda muita coisa e demanda muito ofício, demanda muita diligência externa. E eu acho que a doc digital tinha que ter até uma tabelinha fixa separada, assim, já tem que majorar automaticamente pelo menos umas 3 Sim. vezes. Nem me fale. Ai, nem me fale. Olha, e eu vim do Amazonas, lá os honorários é o dobro daqui, da justiça gratuita. Então, assim, mas eu não, como eu sou nova aqui, né, Vou em até BH, em Minas Gerais, cadastrar aqui. então, assim, não tô, ainda não, eu falei assim, deixa eles me conhecerem primeiro, deixa eu entregar uns laudos, deixa o pessoal ver a qualidade do meu trabalho, aí eu vou lá conversar de novo. Mas, assim, quando eu vejo os honorários aqui, eu fico triste. Nossa, mas você até comentou isso um dia, eu deixei passar, eu já vou deixar, vou até anotar aqui que eu tenho que cadastrar lá também, nesse tipo de caso. TJM, honorário de justiça gratuita, é o dobro do que é aqui. Aí, quando vem justiça paga, a gente já começa do patamar já mais alto, né? Quando é paga, a gente já joga mais para cima. Nossa, Já aqui começa de baixo, então é complicado. ai, Mas, enfim, vamos falar sobre networking, que é um assunto muito importante. Né? Nós pô. somos profissionais liberais, nós trabalhamos aí com perícia, e no extrajudicial aí nós temos que ir atrás dos nossos clientes, né? Temos que nos mostrar. Então, essa é a importância da gente fazer networking, de aparecer, né? Se mostrar o nosso trabalho. Eu estava falando aqui que eu sei que eu faço bom trabalho, eu sei que eu me esforço, eu sei a qualidade do trabalho que eu entrego. Mas se eu não conseguir mostrar isso para os meus potenciais clientes, não adianta muito eu saber que eu faço um bom trabalho. Eu preciso que os outros saibam também, né?
E aí o networking é bem eficiente, bem eficaz nessa situação, né? Nessa condição de se mostrar, de mostrar o seu trabalho. E o que você costuma fazer? Quais são suas dicas aí para montar essa rede de contatos? Você, como Bom, advogado, eu imagino que já comece aí com alguma vantagem, né? Que vem da advocacia. A gente sempre pensa isso. Quem é só perito, quando encontra um perito que também é advogado, a gente já pensa que você já tem aí um patamar acima aí de vantagem por conhecer até seus colegas de turma que sejam, que são uhum. advogados. De certa forma isso até contribui mesmo. O grande ponto é porque assim, quando a gente forma em direito, né, e vamos falar assim, vai trabalhar na advocacia, acaba que a gente se encontra muito todos os dias. E querendo ou não, o coração da nomeação é o fórum, né? Vamos falar assim. Então a gente está lá dentro do fórum sempre. Então nesse Uhum, ponto, pela questão também de aprender, né, andar pelo fórum, uhum. se encontrar, entender o que é o que dentro do fórum. E vai com o passar do tempo você vai conversando nos gabinetes, você precisa despachar um processo, você vai lá no gabinete e despacha. Então a gente já, quando o advogado ele se torna perito, ele já não tem aquele receio que às vezes o perito tem no começo da carreira de Sim. entrar no gabinete, de ir na secretaria. Então, Perito que quem vem de outra área, às vezes nunca entrou num fórum, não faz ideia nem de o que eu tenho que fazer lá dentro, né? Assim, você tem quais são as regras. Assim, pode ser até um pouco assustador as primeiras vezes que o perito que nunca esteve no mundo jurídico, quando começa a ir para o fórum alguma vez. E aí eu imagino que para quem já é advogado, já vai meio que já está entrando nesse clima desde a faculdade, né? Desde a graduação. é, Então, não. quando o advogado, perdão, né? Quando o advogado ele quando na faculdade, só da faculdade, quando na faculdade a gente, alguns alunos eles já frequentam o fórum, né? Alguns fazem estágio no fórum, alguns já fazem estágio em escritórios. No meu caso, durante a faculdade toda eu fiquei trabalhando no escritório de perícia. Então, eu tive o contato com o processo fase da instrução. Aí eu não tive o contato com o processo assim, fase postulatória para entender o que é isso, inicial, contestação, impugnação, aquele pedacinho do processo ali. Eu conseguia já entender que a linha do tempo processual, porque eu via todo dia isso, né? Vamos falar assim, na faculdade e no escritório, mas eu não entendia, de certa forma, 100% o que é o quê, por que pede, qual que é o direito das partes de pedir alguma coisa ou Uhum, outra e tal. Mas essa atuação do fórum, aí eu só ia para o fórum assim, fazer carga de um processo para levar para o escritório que eu tinha que ver o documento, ou ir lá no cofre para ver alguma coisa da secretaria. Então aí, mas de certa forma isso já gera uma vantagem mesmo, vamos falar assim, porque você conhece o pessoal. uhum. Então, ele já me tratou como perito, mas também porque eu já era perito, né? Então, desde a faculdade assim, eu já era perito. Então, o pessoal sempre tinha assim: sabe o que é isso? É da polícia? Você é da polícia? Não, da polícia não. É sempre assim. Aí, então, assim, mas é bem legal essa questão que, de certa forma, isso gera um networkzinho, assim, né? Mas para construir essa rede, principalmente, eu acho que, de longe, é essa conscientização de quem você é. Né? As pessoas têm que entender quem você é. Né? Então, se apresentar como perito mesmo, né? De certa forma, se posicionar como perito. Estou falando assim, tem candidato social. Não, não é isso que eu estou falando, não, gente. Não, estou falando assim, por exemplo, se perguntar, o que você faz? Eu sou perito, judicial. Começar a realmente expor isso. Né? E procurar meios de visibilidade. Então, se você é perito e quer ser visto por advogados, você tem que frequentar e pensar onde eles vão estar, né? E aparecer lá. Não digo chegar no escritório só. A gente já comentou sobre isso, né, ontem na reunião. Então, não digo chegar no escritório no escuro, mas pesquisar realmente o segmento daqueles que fazem, realmente fazer questão de fazer conteúdo de conscientização, e aí você vai atraindo profissionais, né? Atraindo profissionais que precisam disso. Né? O perito, ele tem uma vantagem muito grande, que ele não percebe, assim. É porque todo perito é técnico. Então, quando você trabalha com perícia, você se torna um técnico, um especialista naquele assunto. E o advogado, ele entende isso, porque ele também é um especialista na questão legislativa. Então ele valoriza o trabalho do perito. A gente às vezes tem um sentimento assim, nossa, mas está impugnando a minha proposta. Não, mas só faz parte do jogo É o trabalho processual. dele, ele tem que fazer, Ele tem que procurar o fazer. melhor para o cliente dele, né? Então a gente também procura entender que é o trabalho dele. Sim, mas uma coisa que eu sempre vejo é isso mesmo.
o perito às vezes confunde um pouco isso, esse universo do processo com o universo do mundo real. Não pode confundir, sabe? O processo é o processo. A gente está ali, todo mundo trabalhando. É claro que a gente quer ganhar mais, lógico, como perito, né? Assim, não empolgue, por favor, sim. Teve eu lembrei agora, assim, se falou da vida real e do processual, eu fui fazer uma coleta de padrões, mas numa cidade vizinha, lá em Manaus ainda. E, assim, no processo, os advogados das duas partes, né, assim, se você lesse só o processo, parecia que eles estavam se atacando, sabe? Assim, aquelas palavras, assim, a ideia do colega não merece prosperar, porque não condiz com a realidade, isso aqui. Dependendo do tom que você lê, parecia que eles estavam ali em pé de guerra, né? E aí tá, cheguei lá no dia da diligência, no tribunal mesmo, no fórum, e eu entrei, os dois eram colegas, eles estavam assim rindo, sabe, brincando um com a cara do outro. Eu até fiquei assim, quando eu entrei, eu primeiro pensei que eles trabalhavam juntos, né, que eram do mesmo lado. Aí quando eu iniciei realmente, né, e tal, me apresentei, aí eles falaram, né, era um de cada parte, mas assim, conversando, rindo, colegas normal, assim, era a vida real, eles estavam de boa. No Uma coisa, processo, cada um defendia seu lado. verdade, né? Mas, por exemplo, no mundo dos advogados, assim, a gente até brinca, porque como, às vezes você cai realmente na parte adversa ser um colega seu, um exemplo, né, trabalhando. E aí acontece muito a gente chegar no momento da audiência, aí a gente já mandou no WhatsApp antes. Ou não cumprimenta normal, não, viu? Vamos tratar normal. Aí, assim, o cliente às vezes gera um desconforto, pensar assim, nossa, advogado ele, né? Eu fiquei, eu fiquei meio assim, eu fiquei em dúvida. Assim, eles são do mesmo lado. Aí eu fui entendendo depois, conforme a gente foi conversando, eu fui entendendo que realmente cada um estava de um lado ali, mas eles eram colegas, né, na vida real. Então, Muito bom, eu, sério. e aí eu lembrei, eu pensei nisso, né? O processo é uma coisa, lá estão fazendo cada um defendendo sua parte, né, seu lado. Mas na vida real, normal, a vida segue. Eu, E você falou sobre se mostrar, né, falar de você. Tem uma coisa que eu sempre falo, né, nas mentorias, assim, que o pessoal me pergunta, que é assim, quem te conhece antes de você virar perito, já sabe que você é perito agora? Às vezes você não sabe, é sua tia, que você, enfim, que mora lá em outra cidade, sei lá, que mora longe, ela fizeram um empréstimo no nome dela e ela tá recorrendo aí, ela tá dizendo que não foi ela que assinou. E aí ela não sabe que você tá trabalhando com isso, você não sabe nem que existe essa profissão, talvez, e você tá ali, né, disponível, e ela não sabe disso. Então, você se mostrar, você falar para as pessoas também é importante, se mostrar o que você faz, explicar, até porque a nossa profissão não é tão conhecida assim, né? Muitas vezes, o que você faz? Eu falo, eu sou perita grafotécnica, eu já emendo logo. Eu sou perita Hã? grafotécnica, eu analiso assinatura. Eu já vou emendando, assim, eu já nem espero a pergunta, já vou direto. Perita grafotécnica, eu analiso assinatura para dizer se é verdadeira ou falsa. Eu já jogo assim, bem, sabe, bem resumido mesmo, porque eu já sei que a pessoa normalmente não sabe o que é grafotécnica. Então eu já dou emendado ali a explicação. Podiam ter Então, assim, perito de assinaturas, né? Era mais tranquilo. tipo isso. Eu sou perita de assinatura. Isso. E aí, assim, talvez a sua família, ou algum conhecido, ou algum amigo seu de algum lugar, tá com um tio dele também, já idoso, aposentado, ou você conhece algum funcionário público, enfim. São várias situações em que pode ter alguém que está, ou que conhece alguém que está com um caso que precisa de perícia. E aí, se você não falar, ele nunca vai saber que você que está ali próximo, né, que já é uma pessoa do convívio, então já é uma pessoa de confiança, Uhum. você poderia ajudar. Mas aí você não falou que você faz isso e ele não vai ficar sabendo. Então, se você não falar, ninguém vai saber. Uma coisa que eu percebo muito que é legal no começo, assim, também, da atuação, é que você parcerias mesmo, corra atrás de parcerias. Né? Por exemplo, comecei a trabalhar agora, não estou tendo tanta nomeação, estou meio parado tal. Então, corre atrás de parceria, pergunta para um colega que você trabalha, você tem demandas aí? Qualquer coisa Uhum. eu fazer também, a gente combina alguma coisa, para você ir acostumando com o mercado e sendo conhecido. Você pode assinar o laudo até de forma conjunta, se for o caso, sendo conhecido, ou, por exemplo, se você estiver inseguro e tiver uma nomeação e não está com medo de trabalhar, de aceitar, né, uma assistência técnica, procura um outro perito mais experiente,
o tanto de conteúdo, né, que a gente compartilha, assim, tanto conteúdo que você produz aí, a doutora Juliana aqui embaixo também comentou, nossa, produz, assim, uma infinidade de coisa. Então, eu acho muito legal isso hoje, a possibilidade. E aí, isso é parceria, isso é network, né? O network é você ir conectando tudo. Então, o bom hoje da possibilidade da rede social é isso. E aí, você fazendo essas parcerias também, por exemplo, a gente comentou ontem, mas fazer parceria com colegas advogados, né? De oferecer realmente, ó, se der certo a assistência, 30%, eu te passo 30%, fazer uma parceria de valores também. Isso tudo incentiva o network, porque esse colega vai mandar num grupo de WhatsApp, no grupo do churrasco dos advogados, vai mandar no grupo, e aí vai indo, na hora que você vê, você já está sendo conhecido. Então, isso é muito legal. Hoje, aqui na minha cidade, eu não posso reclamar, assim, todo mundo me conhece muito como perito. E aí o pessoal, às vezes, me vê e fala assim, por exemplo, oh, você tem algum advogado para indicar de alguma... Aí eu falo assim, não, mas eu sou advogado. Aí você fala assim, tenho, peraí, aí tira a máscara de perito, eu sou advogado. Já faz igual o Marco comigo, né? Engraçado, mas eu já, assim... É porque na minha rede social é muito perícia, né? O universo perícia, eu brinco assim. E eu não fico expondo muito coisa do direito, até mesmo porque o código de ética da advocacia, Uhum. ele bate. O código de ética da advocacia, ele é bem restrito. Então, eu não poderia fazer, por exemplo, assim... naquele caso, eu fiz um videozinho que eu postei, o que não pode faltar no meu laudo, que são requisitinhos lá do CPC, por exemplo. Mas na advocacia eu não posso falar assim, por exemplo, na minha ação de alimentos eu não... Nunca vai faltar tal coisa, tal, porque eu estou falando, de certa forma, de um produto meu ali, tentando Uhum. vender aquilo, então tem requisitos específicos do código, né, de ética. Então é bem difícil de fazer o network na advocacia assim. Na verdade, a gente faz por causa do dia a dia mesmo, de trabalhar. Uhum. Mas uma coisa que eu acho muito interessante também dessa questão do network, até é a questão de participação, né, dos eventos, participação dos grupos. Uhum. Então, tem grupos, né, que você paga ali um valorzinho por mês que seja, você participa, é muito legal. Você vai, o pessoal às vezes fala, nossa, mas é um valor por mês. Não, gente, é tão bom a questão de parceria, de network. É muito bom. Não pensa na questão do valor, não. Vou pagar 50, 70 reais para participar. Às vezes você paga 50 reais para Netflix e às vezes você fica à toa. Não serve para E nada. às vezes, dependendo da época ali que você tá, às vezes, com muito trabalho, muita coisa, você assiste, sei lá, um filme por semana e olhe Sim. lá. Nossa, eu acho muito válido a rede de networking. Muito mesmo, assim. Eu acho que quanto... Não estou falando que é regra de valor, mas, assim, às vezes, quanto mais caro, mais conteúdo, mais envolvimento tiver entre os membros, é muito bom. Uhum. Porque realmente vai só aumentar, né? A questão de parceria, indicação. Então, é muito E legal. também acho que, principalmente para quem está começando, mas assim, eu participo também, então não só para quem está começando, mas às vezes você tem um caso assim específico que você tá com alguma dúvida ali, ou que você gostaria de ouvir a opinião de outra pessoa mesmo. Compartilha ali, conversa, fala um pouco sobre o caso, né? E aí outras pessoas que já tiveram alguma experiência parecida vão te dar algumas dicas ali, vão contar a sua experiência. Eu falo que eu assisto palestra, live de assuntos, mesmo sabendo assim, assuntos bem básicos da grafoscopia, assuntos bem básicos da perícia, coisas que eu vi lá no meu primeiro curso. Pode Uhum. ser que alguém diga, já vi isso, não quero ver de novo, não. Eu assisto tudo de novo, assisto de novo, porque a experiência do perito, que ele sempre dá ali, eu passei por um caso que foi assim, eu resolvi de tal maneira. Essa experiência, essa visão do outro perito sobre o assunto que eu acho que eu já sei, sempre me traz algo novo, algum conhecimento novo, assim. Então, eu sempre vejo, assim, os assuntos, mesmo que, o assunto dessa live aqui vai ser um assunto bem básico. Não tem problema, eu tô lá assistindo, porque o conhecimento que o perito está trazendo sobre aquele assunto, talvez eu não tenha ainda. Talvez a experiência que ele vai contar ali me traz uma ideia que vai mudar tudo. Então, assim, eu não perco achando que é um conhecimento básico. Para mim, nenhum conhecimento é tão básico assim que não vale a pena assistir, ler ou pegar para mim esse conhecimento de novo. Sabe o que eu fiz esses dias? Por exemplo, esses dias para trás eu peguei o livro O Tratado de Documentoscopia do Del Pitcher. Eu tenho vários livros assim que eu sempre fico lendo, né? Eu gosto de ficar relendo, 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 é uma mania. Mas, até por causa do direito, né? Eu leio tudo muitas vezes. E eu estava sentado lendo ele novamente. E aí tem alguns pontos de interpretação que agora, em outro patamar, um exemplo de raciocínio pericial, vamos falar assim, eu já tenho uma visão mais crítica, né?
Então, quando, igual você falou, eu vejo, às vezes, uma live, que às vezes pode ser mais simples, mas eu vejo coisa que agrega. Então, nada é simples, Uhum. nada tem raso. A gente está falando, assim, aqui um pouquinho sobre uma reflexão, vamos falar assim. Isso para alguém vai ser uau, né? O Sim. fim do... Então, eu estava lendo esse livro, aí eu comecei a ler uma parte de métodos de falsificação, que eu estou criando um conteúdo de métodos de falsificação, assim. Como que eu enxergo isso, por que eu decido se é um método X, se é um método Y, de uma forma mais, assim, um raciocínio pericial maluco, né? Vamos falar, abre aspas, né? Mas eu acho que cada um tem uma metodologia, né? Por mais que a gente tenha a técnica escrita, isso só agrega. Então, Uhum. você entra no network, pensa o tanto que é rico o pessoal bater papo sobre isso e criar esse network. E aí, quando você expõe esse conteúdo para os advogados, cara, isso não existe nada assim que prospecta mais, um exemplo, né? Do que ter essa rede toda. Então, eu acho Uhum. que a gente não tem que ficar preso, não. A gente tem que realmente sempre buscar parcerias, grupos, encontros, palestras. Antigamente eu via palestras assim, congresso na época da faculdade. Congresso? Vamos lá, a gente vai curtir lá no congresso e tal. Gente, hoje em dia eu vejo um congresso, eu fico louco. Eu falo assim, ai, nossa, que vontade de ir, porque eu penso em network. Aí Uhum. eu penso em ter um congresso de direito do consumidor. Aí eu falo assim, direito do consumidor? Nossa, eu vou lá, porque eu faço perícia grafotécnica, enquanto Eu muitos fico de olho. congressos do direito do consumidor. Eu falei ontem, né, na reunião lá da comissão, vou falar aqui também. Eu fico de olho ali, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sei lá, eu abro o site da OAB, daqui de Belo Horizonte, do. Sempre esqueço o nome, CRA, né, o Conselho de Administração, eu vejo a CDL, né, que é o de lojistas, comerciantes daqui da cidade, e procuro eventos que vai ter. Vai ter uma palestra, vai ter um evento, um congresso, alguma coisa assim, Sim. e eu fico de olho se tem algo ali que seja, né, mais ou menos ali de combinar com a minha área, para eu ir também, porque eu já penso, quem vai estar lá, né? Como você falou no começo, se o seu objetivo ali, seus clientes potenciais são o quê? Advogados? Quem são seus clientes? Onde que eles vão estar? Possivelmente eles vão estar em uma palestra da OAB sobre um assunto interessante ali. Então, eu posso ir lá também. E eu procuro assuntos que vão de alguma forma me interessar também, porque para poder conversar também, né? Ali não adianta eu ir numa palestra, sei lá, de um assunto que não tem nada a ver, porque o que eu vou falar sobre isso, né? Chegar ali na hora e ficar assim tão óbvio, o que você está fazendo aqui, moça? Tá só se vendendo. Então eu procuro algumas coisas ali que batam mais ou menos com o que eu faço e para ir até lá, né? Para encontrar com advogados, com donos de empresas, enfim, pessoas que estejam lá, que pode ser que se interessem pelo meu trabalho. E mesmo que eles não se interessem ali, durante a conversa, naquele momento, eu sempre levo, né? Sempre na bolsa, cartãozinho de visita, alguma coisa. Se precisar, daqui 2, 3 meses, pode ser que me procure de novo. Ou conversando com algum amigo, algum colega, ele, eu conheci uma pessoa que falou sobre isso, conversa com ela, passa meu cartãozinho adiante ali. Então é bem válido esse tipo de Profissional coisa. que eu dou mais de um, eu dou uns 3, 4 de uma vez, assim. Eu falo, É, distribui também por aí. ó, eu vi aqui embaixo, até me tocou um pouco, foge um pouco do nosso assunto, mas o Cristiano falou assim que ele fez o curso de perícia em outubro de 23, mas ainda não pegou nenhuma perícia. Cristiano, o que você está aprontando, meu amigo? Ó, vou te falar uma coisa, não sei como é que você está prospectando aí, né? Mas assim, não vou prolongar esse assunto porque não tem a ver aqui, mas é porque realmente quando eu vejo um perito que não está sendo nomeado, eu fico até meio assim, né? Porque todo mundo pensa muito nisso, né? Faz curso pensando nisso, né? Então é uma dor. Mas, cara, manda currículo para as varas, né? Para os gabinetes, entre em contato, vai pessoalmente nos gabinetes, pede nomeação de gratuidade, faz e-mail para os escritórios de advocacia. Não faz e-mail frio de ficar mandando aquela coisa fria, tal. Faz uma coisa mais legal. Manda realmente se apresentando de uma forma mais legal. Às vezes grava um vídeo, coloca no e-mail anexado um link para o YouTube com um videozinho seu de apresentação massa, falando sobre o seu curso, quem que você é, né? De uma forma mais descontraída. Então, você vai conseguir. A assistência técnica, tudo bem que ela é um pouquinho mais difícil, dependendo do caso, né? Você tem que dar sorte do escritório, do nicho, para quem você está apresentando isso aí, né? Mas das varas do tribunal, eu não acho difícil de conseguir a nomeação. Eu mesmo prospecto novas cidades, então
Aí você fala assim, ah, mas você tem vantagem. Não, não tenho. Na verdade, eu passo. Às vezes eu tô viajando para uma cidade a lazer. Aí eu paro o carro naquela cidade, vizinha ali, vou lá no fórum rapidão, 30 minutos no máximo. Aí eu já Imagina sua esposa, deve adorar. ela, ela fala assim, nossa, mas você é muito assim, você não para o workaholic. Eu falo assim, não, mas é porque os boletos, minha filha de Deus, os Não boletos não para. param não. Então, eu sempre faço, toda vez eu faço isso, é o padrão, toda vez. Mas aí, em compensação, eu já prospectei, assim, muitas comarcas. Mas eu chego em comarca nova, aí eu vou lá na sala do AB rapidão, já imprimo o currículo, nem ando com ele, deixo ele na nuvem, já imprimo o currículo, e aí eu já pergunto para o segurança lá do hall, aonde que são as varas aqui? Ah, no primeiro andar, por exemplo. Ah, primeiro e segundo andar, tal. Aí eu vou lá rapidão, bato no gabinete, ó, sou perito grafotécnico, tô passando aqui, tô indo fazer um serviço numa comarca X, até nem tô indo, mas eu falo que tô indo fazer um serviço. E eu vou lá e eu deixo o currículo, aí o pessoal fala, por exemplo, às vezes acontece, você pega gratuidade? Aí eu até brinco, faço chover, pega sim, tal, tal, tal. Aí o pessoal dá uma risadinha e tal, vai embora. Às vezes, por coincidência, cai. Uhum. Do nada, uns dias depois aparece lá no AJ. E aí cabe a você fazer um serviço de qualidade, massa, e ficar lá firme, tá? Eu acho que uma coisa também é como peritos, né, que não têm ainda um conhecimento jurídico. Quando a gente entra em contato com pessoas do mundo jurídico ou dentro do fórum, lá nas varas, a impressão que a gente tem, assim, é que tudo tem que ser muito sério. Tudo é muito formal, tudo é muito engessado, sabe? Então, até isso de, eu brinco, isso aqui, eu já vi peritos com, tipo, eu vou ser levado, não vou ser levada a sério se eu fizer muita brincadeira e tal. E assim, acho que a gente tem que entender um pouco esse equilíbrio, né? É uma outra pessoa que está ali, é um trabalhador também, uma pessoa que está vivendo seu dia normal, tá? É um ambiente jurídico e tal, mas não tem problema a gente ser simpática, sorrir, fazer uma brincadeirinha e tal. Claro, noção, limites e tudo mais. Mas assim, a impressão que eu tenho quando alguns peritos falam comigo é que é muito esse medo realmente do desconhecido, o medo desse ambiente, um ambiente jurídico, um ambiente formal, um tribunal, que é um negócio sério e tal. Mas mostrar, né, um pouco da sua personalidade, simpatia, conversar é uma coisa que vai ajudar muito. Então, tirar um pouquinho desse medo também. Nossa, esse relato tem demais também. O pessoal das mentorias sempre fala assim, ó, eu sinto um pouco de insegurança, chegar no gabinete, bater lá. Concordo que para quem nunca foi num fórum, num ambiente jurídico, pensa assim, nossa, você é preso aqui dentro, né? Aquele negócio como de Tipo, eu não saio daqui, né? Aí... mas, mas assim, muito tranquilo, porque dá a impressão como se fosse assim, o sentimento. O pessoal, na hora que bate na porta do gabinete, aí dá aquele gelo. Dá um gelo assim, toca Star Wars, assim, né? Tan, 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 né? Assim, assim. Então, na hora que eu brinco muito assim, porque, cara, você vai conversar ali, é normal, o pessoal ele tá trabalhando, tem estudante de direito ali, tem Uhum. pessoal diário, tem. É muito de boa, você tem que conversar normal mesmo. Eu brinco, dou risada. Aí, às vezes, quando a pessoa é muito séria, já abre muito séria, assim, aí eu dou uma segurada assim, né? Penso, nossa senhora, aí. Não que eu não tenha também segurança, todo mundo tem, é normal. Mas a gente não pode deixar que isso seja uma barreira mesmo, né? Para criar Eu acho que é network. porque como é jurídico, o negócio parece ser assim muito mais sério, né? Porque na verdade, quando você chega em qualquer lugar, se a pessoa estiver ali de boa, num bom humor, você vai ser simpático, vai ser espontâneo, enfim, vai sorrir, vai ser normal, né? Se você chega com a pessoa em qualquer lugar e a pessoa já tá mostrando ali, sei lá, ela não tá no bom dia, a pessoa tá séria, você não vai ficar tirando brincadeirinha com ela em qualquer lugar, né? Sendo ambiente jurídico ou não. Só que essa ideia de estou indo no tribunal, caramba, parece que se eu fizer alguma coisa eu não saio mais dali, né? Já fico lá mesmo. Bateu na porta errada e toda de cara com o juiz. Essa é a impressão que quem não tem esse hábito, né? Não tem experiência, essa é a impressão que dá, mas na verdade é um lugar que você, enfim, só tem que ter noção realmente, né? A pessoa, como que a pessoa tá te recebendo também. Acho que é um pouco observar como que você tá sendo recebido. Às vezes você bate lá, a pessoa tá com pressa, a pessoa, enfim, não tá de boa. Então, assim, só seja rápido, faz o que você tem que fazer. Tá, não é o momento para tirar brincadeirinha. Você vai em outro lugar, a pessoa te atende já sorrindo. Eu, nas varas aqui de Belo Horizonte, teve um lugar que eu bati na porta lá do gabinete e já, sabe, foi assim, o jeito dos mineiros, né, de receber a gente. E que, não sei o quê, a pessoa já veio sorrindo para mim. Então eu só respondi o sorriso de volta, enfim.
E aí ficou tudo tranquilo. Mas teve gabinete que eu bati que a pessoa parecia que estava apressada, estava, enfim, trabalhando, né, concentrada. Então, só falei ali rapidinho, entreguei, É. boa tarde, tchau e fui para a próxima. Então, assim, o ambiente jurídico não precisa assustar, Educa- não precisa ser assustador. Educação, ser de boa, humildade, cabe em qualquer lugar, né? Muito bem tranquilo, assim. Uhum, é. Mas é realmente, assim, perceber, avaliar a situação. Não precisa ter esse medo que o tribunal causa. Ah, uma coisa também que a gente até tinha pontuado é a questão das associações. Uhum, A questão das associações, ser vinculado a associações, a importância que isso tem e tal. Ó, associações, isso é uma coisa muito pessoal, cada um tem um ponto de vista, né, de associações e é uma coisa muito pessoal, claro. Mas associações são lugares bons para ter um network, criar amizade, conhecer os peritos, né, às vezes ter eventos ali, aquela associação vai para quem são membros, né, por exemplo, e vai ter a contrapartida ali que tem que pagar, né, uma anuidade da associação, perdão. Mas assim, esse é o grande ponto. Não é necessário que você tenha uma associação para você trabalhar, né? Isso tem claro. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com perícia, lá, muitos anos atrás, eu não tinha essa visão, essa ideia. Então, eu pagava associação achando que eu precisava dela para trabalhar, como se fosse um cadastro, um número de carteirinha que ia mudar uhum. o meu cadastro. Porque eu não tinha um conhecimento assim técnico do que é associação nesse sentido. Hoje eu entendo, depois de muitos anos de carreira, vamos falar assim, hoje eu entendo que uma associação é muito importante para quando ela dá apoio aos seus membros. Então, se ela tem formas de dar apoio, como que é esse apoio? Gerando ali discussões, falando de discussões, network, né, eventos, realmente abrir as portas para esse membro ser visto, criar uma lista de peritos, que ela realmente vai, de forma transparente, injetar um tráfego para essa lista ser vista, ele ter uma visibilidade profissional. Então, associações que se preocupam com isso, sem sombra de dúvida, são as melhores. É difícil a gente saber quais são as específicas, vamos falar assim. Então, hoje eu não sou vinculado a nenhuma associação. Fui muito tempo, de uma das maiores aqui de Minas, né? Não vou falar nome porque não vou fazer propaganda, mas e realmente assim, mas não sentia que tinha essa visibilidade toda essa questão, né? Mas quero deixar claro o quê? Que a associação então não é que é ruim, é bom para você fazer seus contatos, seus networks, e tal, mas não fica naquele universo só parado, né? Usa aquilo como mais uma via de network, né? E depois procure outras formas também. Eu acho que uma coisa também que acontece, né, que eu observei comigo também, foi como a gente trabalha. O trabalho pericial acaba sendo individual, né? Eu sou o perito, então sou eu que faço a perícia. Eu fico aqui sentadinha, olhando pro meu computador, fazendo minhas coisas. É, dá pra gente cair numa certa comodidade de ficar aqui fazendo, esperando as nomeações chegarem, respondendo tudo daqui à distância, né? Vou lá, faço uma coleta de padrões, volto pro meu escritório, faço minhas coisas. Mas quando você, isso tá, você quer trabalhar assim, tudo bem. Mas isso você fica muito dependente, muito à mercê de receber nomeações. Um advogado viu você, sei lá, viu um laudo seu e achou legal e agora quer te contratar para ser assistente. É muito uma coisa passiva, né? Você não procura. Você só se cadastrou no tribunal e espera chegar. E isso não, no longo prazo, né? Quando eu comecei, realmente eu me cadastrei, fui lá no meu tribunal, me apresentei e tal, mas fiquei recebendo nomeação e trabalhando. Mas, assim, a gente não dá pra gente se acomodar. Chega um momento que você quer aumentar, né? Você quer crescer. Aquilo ali que você fica fazendo o tempo todo desse jeito não é o suficiente. Então, para melhorar, para subir aí esse nível, escalar o seu negócio, você precisa tomar ações, né? Fazer atitudes ali, tomar atitudes, fazer ações que te coloquem em contato com pessoas. Então, realmente é sair de casa, talvez batendo nas portas, ir nos eventos, encontrar pessoas, conversar com colegas peritos também. Hoje eu tenho colegas peritos de outras áreas, que eu não faço perícia, mas que eu já tenho um tipo de parceria que acontece muito sim de um advogado com quem eu já trabalhei na grafotécnica, na documentoscopia, me perguntar: você faz tipo contabilidade? Faz perícia financeira? Não faço.
Então, antes das minhas parcerias, eu só indicava para alguém que eu conhecia, sem ter parceria com essa pessoa, eu só indicava. E aí agora não, eu já consegui fechar com algumas pessoas, alguns peritos, olha, parceria, né? Então, assim, me procura. Olha, eu não faço, mas eu tenho um perito parceiro que trabalha comigo e eu te indico ele. E aí eu passo para esse meu colega. Então, assim, isso foi networking. Eu conversando com meus colegas de áreas diferentes. Então, também é importante você conhecer profissionais não só da sua área, conhecer profissionais em geral. Na faculdade eu fazia muito isso. Eu conhecia o pessoal da faculdade e eu conhecia pelo menos uma pessoa de cada curso da minha faculdade. Então, assim, o que precisasse, eu tinha colega de qualquer curso dali da faculdade. Então, eu faço a mesma coisa hoje com a perícia. Eu conheço pessoas assim de. Eu conheço uma assistente social, uma perita em assistência social, que é uma área que eu nem sabia como é que fazia perícia nisso, mas existe. Então, se precisar, eu tenho uma perita para indicar nessa área. E mesmo que eu, um perito, sei lá, uma área X que eu não tenho, nunca vi, eu vou conversar com meus parceiros se eles conhecem alguém dessa área, para poder indicar também. Então, você vai crescendo o seu mundo, né? Você vai aumentando ali o seu mundo de conhecimento, de indicações, de possibilidades de negócios, de ideias. Então, é importante sair de casa, se Sim. colocar, né? Se mostrar, Eu sou, sair da tela do computador também. eu sou muito assim, de perguntar mesmo, conversar, sabe? Eu tenho dúvida, eu pergunto, eu vou, igual no fórum, quando eu não entendi, eu bati mesmo, perguntava. Mas isso vem de toda uma construção, né? Então, Uhum. eu já fui, né? Muita gente não sabe, mas eu já fui sacoleiro de São Paulo, de comprar roupa, ter loja de São Paulo, viajar toda semana de busão para São Paulo. Então, chegar especificado era uma correria. Isso me ajudou também a quebrar alguns paradigmas, né? Sim. De realmente A gente de fala comprar. também como se nem todo mundo tem essa É, habilidade, né? Tem então, pessoas que são mais isso. retraídas. Então, por exemplo, nesse ponto de procurar parcerias assim, já aconteceu antes, hoje eu já tenho, né? Igual você falou, já tem uma listinha de pessoas que a gente já vai indicando um ao outro, assim. Dessa forma mesmo, idêntico. Quando eu fui criar isso, eu não sabia quem era quem eu podia indicar, quem voltava a parceria efetiva, porque você não vai ficar fazendo um contrato com a pessoa, é confiança mesmo, Uhum. né? E aí eu pegava serviço, por exemplo, me ligavam, Gustavo, você faz perícia da área X? Aí eu não fazia. Aí eu metia de um Google, falava, ó, perito da área tal, na minha cidade. Aí aparecia alguém. Aí eu ligava para a pessoa, falava, ó, tudo bem, eu sou perito da área tal também, tudo bem? Tá, ó, eu tenho uma demanda aqui, você quer fazer uma parceria? Eu te indico aí. Aí a pessoa foi fazendo isso com alguns, assim. E aí acabou que foi dando certo. Então, às vezes, até fica uma dica também, uma forma, né, de você, às vezes, criar um network legal, é você criar às vezes, uma página de prospectar perícias judiciais e quando aparecer de outras áreas, você já começa a indicar para colegas, né? Então você já vai criando um network sólido também de outra forma. Fica uma outra via, né? O contrário, mas dá certo também. Eu coloquei isso na minha propaganda, né, de assistência técnica. Eu coloco as perícias que eu mesma faço e coloco. E parceria com em diversas áreas, assim. Então, tipo, aí eu coloco assim, né? Entre em contato e me conte seu problema que nós vamos resolver. Tipo, alguma coisa assim. Eu tenho uma frase lá que eu coloco assim, né? Na minha propaganda lá, eu coloco que eu tenho contatos com diversas áreas de perícia, então eu falo assim, entre em contato comigo, me conta seu problema e nós vamos resolver. Então, eu já coloco na minha propaganda, olha, se não for dessas áreas aqui que eu tô te falando, entre em contato assim mesmo. Não tem problema. Tá querendo perícia? O negócio é perícia, fala comigo. Eu Fala comigo concordo. que eu vou te ajudar a resolver. Tem que ser dinâmico mesmo, gente. Não deixa de ser uma área liberal, né? É. A gente tem que vender, fazer network, conhecer gente, conversar, aproveitar, joga no Instagram aí, segue o povo tudo da perícia, vai conversar, vai criar network mesmo, né? É bom entre colegas Uhum. e acaba que esse assunto é muito bom, né? Porque é um assunto assim que conecta tudo, conecta prospecção, ideia, né? É muito É. massa. Então, você falou sobre mandar um e-mail, né, entrar em contato ali com advogado, com escritório e tal, mas uma coisa, eu já fiz bastante, já tive resultado no meu começo, mandando e-mail para advogados. Já aconteceu de eu mandar e-mails e aí 10 minutos o telefone toca, porque eu mandei no momento certo, né? O advogado estava precisando, e aí chegou meu e-mail e ele, olha, acabou de ser nomeado perito aqui, estou precisando fazer quesito, isso aqui, fechei. Assim, em 10 minutos. Mandei e-mail e fechei, aconteceu. Mas, ultimamente, assim, já tem uns 2 anos isso, que eu percebo que não tá mais rolando tanto por e-mail, porque os Uhum. advogados já estão cansados
né, os cursos começaram a dar essa dica de manda e-mail para os escritórios, manda e-mail para os escritórios. E aí o advogado está ali recebendo, sei lá quantos e-mails por dia de peritos se oferecendo para trabalhar com perícia. Então, assim, é uma coisa que eu não estou fazendo assim, muito raramente eu mando e-mail. Eu fico pensando aqui, tentando ter ideias de fazer um e-mail diferente. Eu incorporei um vídeo, eu tenho um vídeo lá no YouTube onde eu falo sobre os serviços que eu ofereço, falo sobre mim e tal. E aí, quando eu mando com esse vídeo incorporado no e-mail. Então, se a pessoa pular ali tudo que eu escrevi, ela pode clicar no vídeo e me ouvir falando. Então, assim, é uma coisa que eu tenho feito. Mas como que você faz? Você manda por e-mail? O que você acha disso também? Sim, por exemplo, como eu já tenho eu tenho muitas nomeações também, né, como perito do juízo. Então, eu sempre vejo também os escritórios, né, que estão entrando com as demandas, então eu pesquiso aquele escritório. Então, por exemplo, fui nomeado numa ação bancária, que trabalha com uma fraude bancária específica lá, por exemplo. Aí eu entro nos escritórios e verifico aqueles procuradores. Então, eu já pego o nome dele, a OAB dele e jogo lá no escavador, por exemplo. Uhum. Eu já vejo a quantidade de demandas que ele tem. Então, por exemplo, o escalador aparece lá, esse escritório, esse advogado da OAB tal tem 1.500 demandas. De 1.500, 800 são contra o banco tal, por exemplo. Então, eu já falo, opa, ele é um advogado massivo bancário consumidor, por exemplo. Então, para esse advogado específico, eu já mando um e-mail mais personalizado, com um vídeo específico, eu sei que ele é dessa área, ele vai precisar. Então, hoje mesmo eu tive um dos retornos, a gente falou sobre isso ontem, até de prospecção, e eu tive um retorno hoje, muito legal. Chegou o retorno para mim, o advogado mandou assim: Gustavo, recebi aqui o seu contato, tal, você trabalha, você também, se eu te passar mais demandas, você me faz um valor mais em conta, tal. Aí eu mandei para ele assim: são quantas demandas? O senhor advoga com uma área massiva, assim? Porque realmente eu já sei que pesquisei antes, ele faz. Então, todas as perícias que eu sou nomeado, eu sempre anoto também os advogados, pesquiso eles para saber quem que é, se ele é da área, se ele não é, se ele é só um advogado que está aventurando aquela demanda específica, né? Então, você já vai criando o seu próprio mailing, né? Uhum. E aí, esses profissionais, eu vou criando relacionamento com eles, eu mando um e-mail para eles, eu mando um conteúdo, igual eu falei ontem, fica aqui de dica, quem não viu também ontem, né? Pessoal que não faz parte da nossa comissão lá, mas a gente falou sobre isso e eu falei, eu faço sempre um cross-sell de colocar eu mando um e-mail para ele, apresento uma proposta e ainda ofereço para ele uma futura análise de outra demanda sem ser laudo, parecer, não, é só uma análise mesmo, né, prévia, para falar para ele, tem uma viabilidade, não tem de outra demanda qualquer. Então ele sempre vai ter isso na cabeça dele, ele vai lembrar de mim. E aí ele vai falar para os outros colegas também da minha existência. Então vira um network de qualquer forma, né, uma troca. Uhum. Então isso, anoto dessa forma, né, para identificar e procuro também, por exemplo, por OAB, quantidade de processos, né? Então, você consegue... tem muita possibilidade, né? Quem utiliza a ferramenta do PJE, gente, o PJE é uma mina de ouro. Se você parar ali um minutinho, você usar a cabeça um pouco dentro dele parado, você consegue achar por OAB profissional, por tema, processo, você consegue achar muita coisa dentro do PJE. O pessoal acha que não, mas, gente, sabe o PJE naquela aba de processos lá pesquisar, você vê tudo, você vê até a sua cidade, as varas que tem, os processos, tipos, onde corre, o que deu de decisão, o que não deu. Você consegue achar muita coisa lá dentro, né? Então, é por Olha aí. aí, já tô vendo um bom tema de palestra, de curso, alguma coisa, mexendo no PJE para prospectar, para pesquisar casos. Já vi aí, ó. Abre aspas, abre aspas. O PJE está acabando, gente. Depois vai vir o EPROC. Então, né? Aproveite o PJE, que o PJE consegue ver muita coisa. Aproveita enquanto tem, para criar nome, né, Uhum. para construir os escritórios. Quando o EPROC vier, vai dificultar muito mais a pesquisa íntima dos processos, assim. Uhum. E a gente, né, lá na reunião de ontem da comissão, eu falei que atualmente eu tenho feito muito pelo LinkedIn, né? Que eu dei uma separada nas minhas redes, que é assim, aqui no Instagram eu falo com peritos, né? Aqui eu converso com peritos que, enfim, peritos em geral, que estão aí trabalhando, que precisam de alguma ajuda, trago algumas curiosidades, algumas dicas aqui no Instagram. Lá no LinkedIn eu peguei para falar, o meu público-alvo lá eu procuro
advogados, clientes para a perícia, né? E aí eu falei que eu estou fazendo uma prospecção ali com o conectar, né? Eu conecto com advogados e aí quando eles me aceitam, eu mando uma mensagem bem curta de boas-vindas e anexo meu vídeo. Gravei um vídeo de apresentação e aí eu anexo lá, olha, se precisar de apoio na perícia, pode contar comigo e aqui eu explico como eu posso ajudar no seu processo. E aí eu coloco meu vídeo. E eu tenho percebido que esse negócio de vídeo, desde que eu passei a colocar esse vídeo, eu tenho recebido muitas respostas, muitos contatos de volta, muita gente falando que já me anotou meu contato, que se precisar me chamar. Teve uma que falou assim, já tem gente que fala assim, eu vou ter um colega, teve uma que me indicou para um colega, viu meu vídeo. Então, assim, eu tenho feito essa conexão e também, fora isso, né? Eu publico conteúdos, né? Tem uma presença. Uhum. O negócio de ter uma presença online. Hoje em dia, aquilo que não é visto não é lembrado, só que hoje em dia isso é no virtual, né? Não é mais um outdoor ali, não é um jornal, não é um folheto. É uma presença online. Então, eu tenho feito isso muito lá no LinkedIn, voltado para advogados. E eu tenho visto resultados sobre isso. E não só fazer conteúdo. Eu procuro estar presente, né? Converso ali nas publicações dos advogados. Eles também estão ali para fazer o seu próprio, né? A sua própria vitrine. Então eu vejo ali os posts deles, comento alguma coisa. Então, assim, eu estou criando um relacionamento virtual lá no Exato. LinkedIn. Uma coisa que eu falo assim, eu fiz um curso há um tempo atrás, já tem um tempão já, e eles falaram algumas coisas lá assim, por exemplo, no Insta, você fica vendo mais coisa estática ou vídeo? Né? 90% das pessoas procuram vídeo, porque o vídeo gera uma conexão, uma autoridade, uma intimidade. Então muita gente entra no meu Insta lá, por exemplo, entrava lá e não me via falando, via uma foto, nossa, esse cara aqui, sei lá, ele deve ser meio chato, tal, quadrado. Cara, mas eu sou como qualquer outra pessoa, faço piada, brinco, trabalho, pago conta, é normal. Mas a gente não consegue transparecer isso às vezes, né, com um conteúdo estático, é muito difícil. Então, lá no curso eles falavam muito sobre isso, por exemplo. O vídeo, ele vai criar uma autoridade, uma conexão, uma intimidade, então ele pode ser utilizado nesse sentido. O post estático, a depender do post, ele vai criar uma conexão entre aspas, mas ele também pode ser usado como um conteúdo, tipo um carrossel desse que passa, várias postagenzinhas, que é um conteúdo, às vezes, mais técnico, informativo, que você quer passar já para um público que já está te seguindo mais tempo, que vai ter a paciência de ler realmente, de se envolver, te responder ali. Então, tudo isso pode ser utilizado no mundo também da perícia, como profissional, para fechar um trabalho, né? Então, hoje, sem sombra de dúvidas, ao meu ponto de vista, né, e dos que eu acompanho no YouTube, profissionais, etc., cara, vídeo não tem outra conversa, né? Assim, postagem, vídeo, falar, mandar um e-mail, você mostrando a sua cara para o profissional, falando da sua área. Que é isso aí gera um envolvimento muito grande. E assim, essa questão do e-mail, até a gente não pontuou aqui, ontem a gente pontuou, mas quando você mandar um e-mail, fica de dica também para quem está prospectando aí, tentando gerar essa conexão, fala no e-mail alguma coisa que chame a atenção, né? Vamos falar assim, por exemplo, doutor, tudo bem? Meu nome é Gustavo, tal, me apresento como grafotécnico, tal, tal, tal. E se você já tiver uma ideia de processos, de tipo de falsificação, do que você vai oferecer para ele, aí fala, ó, nesse pequeno vídeo, bota uma isca de tempo, fala que o vídeo é pequeno, coloca até o tempo, coloca 2 minutos o vídeo, 3 minutos. Fala só, nesse pequeno vídeo de 3 minutos, vou te explicar como eu posso te ajudar nas suas demandas de uma forma mais efetiva tal. E aí você coloca lá o videozinho incorporado, você falando 3 minutinhos, você já falar com ele, já vai ter uma intimidade muito legal, e você vai puxar ele num CTA ali no finalzinho do vídeo de falar, né, para quem não sabe, chamar ele para algum outro objetivo, falar, entre em contato, me manda um oi no WhatsApp, a primeira perícia que o senhor precisar ou me indicar, eu faço parceria de 30% também, tal, tal, tal. Então, vai vir, né? Só que não adianta você achar que você vai prospectar 1, 2, 3 e vai vir uns 3. Na verdade, hoje, olha a minha média, eu prospecto em média 10 contatos todos os dias. Todos os dias. O dia que eu não prospecto, eu passo mal. Tenho que tomar até remédio para quebrar a ansiedade. Assim, ó. Então, eu sempre prospecto, assim, todo dia. Eu entro lá O no meu já está na PJ minha agenda. mandando. E aí eu
faço minha tabelinha do Excel, com o nome, número do processo que eu entrei, o escritório do advogado, a forma com que eu entrei em contato, aí se respondeu ou não. Então, a porcentagem eu vou acompanhando para ter uma ideia, assim, sabe? Uhum. Eu coloco, tá na minha agenda, né? Eu coloco no Google Agenda todos os dias ali, pegar pelo menos ali 40 minutos que eu deixei separado do meu tempo para fazer algum tipo de prospecção. Ou pelo LinkedIn, enfim, procurar alguma forma. Mas geralmente eu tenho investido bastante no LinkedIn agora, né? E esse negócio de vídeo também, acho que a gente. Uma coisa é você ver ali o conteúdo, um panfleto, um cartão de visita, né? Escrito ali alguma coisa. A outra coisa é você ver a pessoa falando sobre aquilo, te passando uma confiança, passando. Você vê o rosto da pessoa, ouvir a voz, ver a entonação, a forma como ela fala e tudo mais. Te passa, né? Você consegue se envolver ali com a pessoa, consegue passar. Dá para confiar nessa pessoa, né? Você consegue ouvir realmente ela te falando sobre aquelas coisas, mostrando o quanto que, eu sou perita e eu sei, ó, eu faço isso, isso e isso, estou te falando isso. O ato de conversar, né, acaba passando uma certa confiança para quem está te ouvindo. Então, eu percebi na prática que colocando vídeos nas minhas prospecções, eu tenho conseguido muito mais resultado do que quando eu mandava somente coisas escritas, só imagem ali, só um currículo que fosse. Então, desde que eu passei a incluir vídeo nas minhas mensagens, eu tenho recebido muito mais respostas. Eu não estou falando sozinha, eu recebo muito mais respostas. Ó, para quem ficou aqui até agora, vou dar uma dica do fundo do coração, assim. Essa daqui, essa tem que ser vendida, gente. É vendida, né? Mas, assim, Armas da Persuasão e Prospecção Fanática. São 2 livros. Armas da Persuasão e Prospecção Fanática. Comprem esses livros e leiam com carinho mesmo. Faz anotação, começa a aplicar o que fala, principalmente na prospecção fanática. Então tem essas técnicas de questão, como a doutora Juliana falou ali, ó, se não encher o funil não vai. Lá tem uma técnica sobre a questão do pipeline lá de encher, que é essa questão de encher lá o caninho e ficar a forma que você vai fazer isso, as teorias de prospecção, por exemplo, teoria dos 30 dias, que você tem que entender, por exemplo, a loja, o varejo que vende eletrodoméstico, ele faz uma prospecção 30 dias atrás, a campanha, mostra lá, e o pessoal depois lá na frente vem na loja. Então, por exemplo, teorias de sazonalidade. Época de Páscoa, vende mais ovo de Páscoa, a loja faz toda aquela campanha antes, época de Natal. Então lá tem várias teorias assim do mundo prático da prospecção para você usar na sua prática do seu dia a dia, da sua área. É muito massa. A prospecção fanática, ele dá um boom na cabeça da gente assim, surreal. Ele fala sobre essa questão da prospecção de ligação, de e-mail. Nossa, é muito bom, sério, muito bom. Então, assim, Armas da Persuasão e Prospecção Fanática. São 2 livros maravilhosos. A Amazon é R$ 30, R$ 40, assim, de graça. Uhum. Eu já li as Armas da Persuasão, né? Já tenho as Armas da Persuasão 2.0, mas eu li o primeiro e é ótimo. Esse outro aí eu já até anotei aqui a prospecção fanática para procurar. Nossa, Eu... mas vou te falar, esse livro aí acabou com a minha cabeça, porque ele te ensina a separar, por exemplo, as horas de ouro do dia, e você entender quantas horas úteis você vai ter por dia para fazer as suas demandas específicas, separar essas horas. Então, a hora da prospecção, você falou, eu tiro do Google Agenda lá um horáriozinho. Então, naquele horário, vamos supor, aquela hora, 40 minutos por dia que você tem. Se fizer durante uma semana, deu tantas horas, durante um mês deu tanto tal. Então, você consegue ter uma ideia para você traçar até uma estatística de quão efetivo é, né, vamos falar assim, a sua prospecção em cima do seu ticket que retorna. Você tem essa entender. Então você consegue entender, por exemplo, se eu prospectei nesse mês agora 80 escritórios, no outro foi 80, no outro foi 80, e aí eu tive um retorno de 8 por mês, que entraram em contato, só não fecharam, leads ali, um exemplo, né? Então você já conseguiu saber quantos uma média está retornando e você traça um padrão para ver quanto que realmente você vai ganhar e ter que prospectar de novo no outro mês. Não, é muito legal, assim, tem 1 milhão de teorias. Compensa demais. Eu acho que e também desse jeito que você falou, dá para ter essa quantidade de retornos aqui, tá bom? O que eu posso mudar? Coloca uma coisinha a mais, tira uma coisinha, aí analisar esse mês aqui aumentou tanto, diminuiu tanto, para você poder ir alterando, né, também, porque não adianta você fazer ali uma mensagem incrível para você mandar e aí só manda essa. Daqui a pouco não adianta você mandar a mesma coisa o tempo todo, né? Você tem que ir testando também
Volta a mesma mensagem lá, né? Aí, às vezes, você manda o advogado, sei lá, trabalha em 2 escritórios, ou conhece, sei lá, o irmão dele trabalha em outro escritório. Olha esse perito aqui, olha, mandou minha mensagem pra gente. Bom, Então, tem que ir também testando as coisas, né? O outro tópico nosso aqui é sobre superando as barreiras do network, né? Que seria, porque a gente fala muito aqui, né, sobre se mostrar, entrar em contato, gravar um vídeo, fazer uma ligação, falar com as pessoas. Mas algumas pessoas são tímidas, não conseguem, né? Tem essa barreira que é uma coisa pessoal dela, né? E assim, às vezes eu fico eu falando aqui, né? Não parece, mas eu também tenho meus momentos de timidez. Não é sempre chegar lá no tribunal, bater na porta e, nossa, às vezes dá aquela. Parece que vai travar, mas como eu já me preparei antes, né? Eu já pensei, eu já sei que poderia acontecer assim, eu já pensei nessa possibilidade, eu me sinto já meio preparado. Então, quando vem aquele abrir a porta, dá aquele sustinho assim, respira, calma, e aí, assim, vai com medo mesmo, né? E eu sempre digo que às vezes você tá nervosa, você tá preocupada. Os primeiros 2 minutos, você vai talvez estar tremendo. A primeira vez que eu fiz live aqui, os primeiros minutos, assim, se você ver a minha primeira live, parece que eu não tô conseguindo respirar. Eu tô falando e a minha voz tá, assim, sabe? Parece que eu tô sufocando. Mas depois relaxou, sabe? Depois, assim, os primeiros minutos que você vê desse meu primeiro vídeo, parece realmente que eu tô prestes a ter um ataque cardíaco de nervosismo, de tremor e tal. Mas vai com medo mesmo, continua, vai indo, vai indo. Vai indo que você, sabe, vai no tranco. Você vai pegar no tranco, vai diminuir seu coração vai se acalmar, você vai perceber que não tem perigo, né? Não tem, você não tá numa situação de perigo ali. Dá para se acalmar, só continuar falando. Porque eu vou estar falando de uma coisa que eu sei, que é o meu trabalho, que é uma coisa que eu faço todos os dias. Então, assim, eu estou com medo, mas eu vou assim mesmo, né? Eu vou ali, continuo, tenta. Talvez a tua primeira apresentação, você vai sair dali assim, nossa, péssimo. Foi péssimo, péssimo. Tá bom, volta para casa, calma, pensa no que, como que foi, o que você pode melhorar, dá uma respirada, enfrenta de novo, vai lá de novo. Segunda vez, talvez já seja um pouquinho melhor. Terceira vez e tal. Até que um dia, assim, eu não digo que agora eu faço live tranquilamente, não. Não, às vezes eu abro aqui, ele faz uma contagem, né? Quando você dá para começar a live, ele faz 3, 2, 1, me dá aquele. Cara, Aí, oi, boa noite, pessoal. nossa, É assim, hoje, quando você assiste o meu começo da live, parece que eu tô, tipo, nossa, tranquila, assim, tranquilamente de boa, sabe? Mas aquele 3, 2, 1, eu tava. Mas assim, vai, que fazer lá. agora eu já sei, assim, eu posso ficar um pouquinho nervosa, mas eu já sei que passa, que vai dar certo, eu já sei que eu consigo, sabe? Assim, é um negócio assim, você nunca fez, então você tem medo que talvez você não consiga. E aí, quando você vai lá e enfrenta, quando o medo vem de novo, você pensa, eu já sei que eu consigo porque eu já fiz. Então, dá para eu ir, dá para eu continuar. Então, assim, tem live hoje, tô nervosa. Tá, mas eu já fiz lives antes, eu já sei que eu consigo. Então, o começo é difícil, mas depois a gente se solta, tá conversando. Eu tô falando sobre uma coisa que eu sei, sobre uma coisa que, sabe, não é uma coisa que eu tô indo falar sobre física quântica. Não, eu tô falando sobre uma coisa que eu faço todos os dias, sobre uma coisa que é da minha rotina. Então, assim, o conselho que eu posso dar para enfrentar ali a timidez é você vai ter que se arriscar. Porque como a gente vive hoje, né, a gente precisa se mostrar. A profissão que nós temos de profissionais liberais, a gente precisa mostrar o nosso trabalho. Então, assim, vai com medo mesmo. Se prepara o melhor que você pode. Prepara ali o pitch, né? O discursinho ali do que você faz e tal. Treina o melhor possível. Então, na primeira vez, talvez você vai quebrar a cara, vai ser ruim. Você vai achar que você tá morrendo, tá sufocando ali de nervosismo. Mas de pouco em pouco, vai melhorando. Vai melhorando até que uma hora você realmente consegue falar mais tranquilamente. Não digo que vai passar para sempre, não. O nervosismo você pode ter sempre. Mas o negócio é realmente enfrentar. Eu falo assim, quando eu vejo vocês fazendo, né, lives, eu não faço, né?
por exemplo, eu quero começar a fazer agora. Eu vou lançar uma live por semana de temática específica de perícia, assim, para bater um Ótimo. papo, falar dessa forma. Mas eu, por exemplo, eu acho muito mais fácil dar uma palestra do que fazer uma live. Pensa que loucura. Mas é de onde eu comecei, Uhum. né? Então eu não da live. Então a live para mim realmente é quebrar barreiras assim, é uma coisa nova. Aí você fala, nossa, o Gustavo tá falando isso, meu Deus, o que que sobra assim? Porque às vezes tem gente que tá começando a tudo, né? E fala, não, ele já vai lá, já faz experiência, vai no gabinete e tal. Tem gente que tá começando, tem muita segurança. Mas não adianta, a gente tem que dar o primeiro passo mesmo. Então, eu não sei se eu te contei a história da minha primeira palestra, assim, não sei se eu já contei, né, nesse Não. ponto. Marcar a palestra, eu consegui uma palestra e, e fui lá para falar sobre perícia, como é que funciona a carreira, tal, o procedimento dentro do processo. E achei que a palestra ia ser uma palestra pequena. Como falaram, você falou, oh, vai ser em torno de umas 30 pessoas. Eu falei assim, nossa, 30 pessoas vão me assistir falando, né? Assim, tal, 30, 40 pessoas. Aí fiquei meio tenso, montei, ensaiei em casa várias vezes, gravando um tempo mesmo, tentando. É tanto que eu decorei assim, como se fosse um TCC de faculdade, eu decorei 100%. Aí cheguei lá, eram 200 pessoas no auditório. Uh, Na hora que eu cheguei no auditório, assim, tava tudo cheio, aquela tanto de gente sentado. Aí abriram a porta do auditório. Falou assim, não, vai ser lá em cima, não vai ser aqui não, embaixo. Aí eu subi, olhei, falei, meu Deus, agora o que que eu vou fazer? Aí a minha escolha foi o quê? Ou eu faço acontecer, ou então assinei o atestado, né? Não tem como. Aí eu tive que meio que realmente assim, eu também sou tímido para alguns assuntos assim e etc, né? Aí eu tive que fingir que eu não sou tímido, né? Eu tive que ir sim. lá e falar, começar, eu tive que engatar uma primeira, assim, tava segurando a primeira no carro, tentei engatar ela, aí na hora que começa a falar, começa a soltar e foi embora. É, Então, é a mesma coisa, né? Criar network nos eventos dos advogados, você vai ficar sem graça, por exemplo, de chegar num advogado e falar, oi, tudo bem, sou perito grafotécnico. Mas você não precisa chegar lá dessa forma, só fala para ele assim, oi, tudo bem? E aí, doutor, tudo bem? Fala, oh, tudo bem. O senhor faz? Ah, advogo em tal área, tal. Você fala, ah, é, que legal. Nossa, você conhece alguém que seja da área, às vezes, consumidor, bancário, civil, ou que já, o senhor já teve alguma demanda ligada à perícia? Eu tenho um conteúdo no meu Instagram, depois segue lá, se você gostar, deixa um cartãozinho do Insta, faz um cartãozinho de Insta, tal, deixa com ele. Ele vai entrar lá, ver o conteúdo e assim as coisas vão, né, uhum. aumentando network, essa prospecção. Mas é bom, né? Essas experiências assim, eu acho que a insegurança todo mundo tem, gente. Eu vou entrar em audiência, às vezes, como advogado, nossa, eu tremo igual vara verde, entendeu? Eu já fiz várias, inúmeras, centenas assim. Mas é normal, a gente fica tenso mesmo, né? É um Uhum. momento que vai mudar, né, o resultado. Então, faz Os, parte. os artistas falam também, né? Assim, que tem aí 30 anos de carreira, mas antes de pisar no palco, aquele friozinho na barriga sempre aparece, aquela respirada mais profunda e tal. E assim, eu entendi isso, né, quando eu comecei a aparecer também. Que é, já tô aqui, tem uns 5 anos que eu tenho esse perfil aqui. Que eu falo, que eu apareço, que eu faço stories, que eu já fiz live, dou curso e tudo mais, assim. Mas sempre que eu vou fazer alguma coisa, o friozinho na barriga aparece, aquela respirada, tomar um fôlego, sempre acontece. E quando eu vou também falar com algum advogado, quando eu vou no tribunal, sempre dá aquela preocupação de, sei lá, alguma coisa dar errado, não sei o quê, mas é um negócio assim que, às vezes, o seu medo, que eu percebi, né? Tô falando de mim, o meu medo é, assim, o que eu imagino na minha mente é muito maior do que o que realmente acontece, sabe? A mente, ela pode enganar muito. Então, nossa, parece que vai dar tudo errado, vou pagar o maior mico da minha vida, vou, sei lá, cair no meio do tribunal, tropeçar lá, e todo mundo rir da minha cara. É assim, é daí pra pior. Mas é, Né? mas é Vou, mesmo. tipo assim, eu tô lá na palestra, no evento da OAB, vou dar a mão ali pra cumprimentar alguém, sei lá, vou tropeçar, cair de cara. É o mínimo, assim. Assim, Tipo, aí você vai dar a mão, você vai descer. Mas assim, por experiência, aí é que tá um negócio que assim, como eu sempre tive essa preocupação, essa timidez, nervosismo, mas eu não paralisei, sabe? Porque tem pessoas que têm esse medo, essa preocupação e paralisam e não fazem, né? Não vão, tipo assim, não vou, é ruim, né? Não vou. Eu sempre tenho essa preocupação, esse nervosismo, mas assim, eu vou tentar e eu vou lá.
Eu vou tremendo, eu vou, assim, respirando forte e tal, mas eu vou. E aí, quando acontece de novo, eu penso, mas eu já fiz isso antes. Eu tô com medo agora, mas já aconteceu. Eu já fiz e eu não caí de cara no meio do salão. Tá tudo bem. Tô nervosa, mas eu já fiz, então eu já sei que vai dar certo. Então, a primeira vez vai ser muito difícil. Eu sei porque é difícil, porque foi difícil também as primeiras vezes que eu fui fazer alguma coisa desse tipo, entrar em contato com alguém, bater lá de porta em porta nas varas. É difícil, eu sei que é. Mas hoje eu ainda vou ficar um pouquinho nervosa, mas eu já tenho a experiência, assim, eu já fui, eu já fiz, já deu certo. Então, essa experiência de já ter enfrentado me ajuda hoje. Então, assim, a dica é se prepara e vai. Porque aí, quando acontecer de novo, você vai ter na sua memória. Eu já fiz isso, eu já estive nervosa, eu já fui e eu já fiz. Então, eu consigo fazer. Assim, eu acho que de longe tem que dar o primeiro passo mesmo, né? É. Prospecção. Isso aí. E como eu falei antes, né? Tem que usar esses grupos mesmo, fazer parte da turma, né? Realmente acompanhar o conteúdo, mandar mensagem no privado mesmo. Pergunta, gente, sabe? Tem que utilizar. Aproveitar que a nossa classe dos peritos, ela ainda é muito unida, Uhum, entendeu? Em sim. comparação com outras áreas. Então, isso é muito massa. Então, tem que aproveitar isso, sabe? E se a gente unir essa força, nossa, a visibilidade vai ser gigantesca, assim. Então, profissional, é surpreendente mesmo, né? Eu acho Uhum. que tá faltando muito. A gente falou sobre associações um pouquinho, né? Mas tá faltando muito alguma associação realmente encabeçar uma coisa de união mesmo dos peritos. E falar assim, gente, ó, vocês estão contribuindo com a associação, mas tudo isso vai ser revertido. Vamos fazer aqui eventos, né, estaduais, eventos nacionais, eventos. Vamos fazer esse povo se unir e ser visto. Nossa, ia ser assim, surpreendente, né? Mas a gente não vê isso tanto na prática funcionar assim. Uhum. Mas que seria a parte utópica, assim, mais de sonho mesmo, né? Seguimos esperando aí uma associação que de fato funcione, né? Que realmente defenda os interesses da nossa classe e tal. Seguimos aí, né? Quem sabe? Vai dar Esperando, certo, vai né? dar Trabalhando aí por isso. Então, gente, tu quer acrescentar mais alguma coisa? Podemos, se alguém tiver perguntas, senão a gente já, olha, eu falo assim, eu deixei de falar antes, eu falava assim, vai ser uma live rapidinha de 1 hora. Nunca foi. Eu nunca fiz uma live de 1 hora. Então, assim, já estamos em 1 hora e meia, tá tranquilo. Se alguém tiver. Oi? Eu tô lendo aqui os comentários. A doutora Marina falou muito, muito boas as dicas. A doutora Marina é a perita do juiz que eu falei, que eu tava em contato Ah, com uma assistente super tranquila. uhum. Eu queria te perguntar, já iniciando as perguntas, vou começar com a minha pergunta. Pode dar brasa. Quando você faz parceria com advogados, Hum. você se oferece assim, se ele te indicar para algum cliente dos honorários que você fechar, você passa uma porcentagem para o advogado, desse tipo? E assim, Tem. nunca, não sei, porque eu imagino que já seja comum entre advogados esse tipo de parceria, né? Hum. Mas assim, a forma como você oferece isso, sabe? Eu fico, como eu falei, né? Nossa mente imagina coisas muito piores do que a realidade é. Então eu já fico pensando assim, se não vão achar estranho, se não vai ficar, sei lá, é a forma de oferecer uma parceria, entendeu? De ser Vamos assim, falar, mostrar. falar de forma desconstruída, né? Vamos falar assim. O direito já é capitalista, né? Naturalmente. Então, assim, quando você vai falar com um advogado, por exemplo, oferecer um trabalho, ele te procurou, de cara eu já falo, ó, doutor, essa perícia aí eu faço X e você tem participação de 30% se o cliente fechar. Eu já falo normal para ele. Aí normalmente eu mando assim, 30% 30/70. Ele já entende, porque no direito a gente tem muito isso mesmo, já é um padrão. Por exemplo, você quer fazer parceria, colega? Tal, doutor? Ah, quero, vamos fazer? Ah, pode ser 30/70. Já sabe que quem recebe menos não tem que fazer nada, ele só vai ganhar pela Uhum, indicação. Eu acho que não é muito, quanto é um 60/40, 50/50, um exemplo, e não é pouco como é um 20/80, que eu acho que também é até meio chato, né? A depender do valor do serviço, não vai mudar muita coisa na vida dele. Um exemplo, ter que te
indicar num grupo e etc, né? Então eu sou muito pontual com essa questão. E aí, então sempre assim, ó, fechei, o cliente pagou, eu só mando o WhatsApp pro advogado, falo assim, manda o Pix, doutor. Aí eu já mando o Pix para ele. Então assim, sempre volta, sempre tem outra indicação, sempre chega um outro colega, ó, quem te indicou foi o doutor fulano, que me indicou, Uhum. tal. Ah, que legal. Aí às vezes eu passo um pouquinho, vou lá e agradeço o outro, passo outra coisinha, tal, mas é porque sempre mantém uma relação, uma rede de vantagens, né? Vamos falar assim. Então isso sempre vai ser mantido e acaba que é o que a gente está falando aqui, parceria, parceria, network. Não tem como, gente. Eu falo essa frase assim para muita gente que às vezes está assistindo que já ouviu falar, mas você pode construir um castelo sozinho, vai demorar anos. Mas se você for construir em grupo, às vezes sai esse mês. Então, né? Tem muito isso. É, Faz tem parte. que. Engraçado, apesar de ser um trabalho individual, a perícia, né? Na verdade, nós não conseguimos fazer esse trabalho individualmente. Nós precisamos dessas pontes, dessas parcerias. Exato. E assim, você é advogado também, né? Mas você sempre esteve em contato, sempre esteve na perícia, né? Uhum. Mas a visão dos advogados quanto aos peritos, o que você acha, assim, dos seus conhecidos, dos seus amigos? Porque a minha preocupação, às vezes, é justamente de ser a chata, sabe? De estar lá, ô, doutor, eu aqui, sabe? Ser a pessoa chata. Mas o que você acha, assim, a visão que os advogados têm dos peritos, né? Se é uma boa visão, assim, de que nós podemos ajudar ou não sei, o que eles pensam da Ó, gente. você pode me sabatinar como advogado, viu? Pode perguntar. Tô Ah, você fala, aproveitando? já recorta e já faz outro, assim, ó. O que é o negócio assim? O advogado, a gente aprende que tudo que a gente estudar, a gente vai aprender, vamos falar assim. Então, por exemplo, você vê lá aquele Vadimé com aquele tanto de código, aquelas coisas desse tamanho, uns livrão desse tamanho e tal. Não quer dizer que o advogado sabe aquilo 100%, mas ele aprende onde ele vai pesquisar, onde ele vai aprender. Então ele entende que o perito, ele é técnico e ele é da área dele. Então cada macaco no seu galho, vamos falar assim, né? Então o advogado, ele sabe que ele precisa do perito. Só que às vezes ele não sabe também quantificar o que é justo para o trabalho do perito, porque o perito às vezes ele tem uma bagagem muito grande, ele estudou muito, ele gastou com curso, ele comprou um curso de 500, um de 600, um de 1000, um de 1200, um de tal, comprou um livro, comprou outro. Então o advogado também apanha nisso, de quantificar o que é justo pagar para o perito. Então às vezes as impugnações também são muito nesse sentido. Os advogados não sabem. Ninguém sabe, não tem uma tabela. Então, alguns conselhos de classe, como da engenharia, como da administração, da contabilidade, tem lá suas tabelinhas que às vezes mostram alguns valores, né? Mas aí na hora que isso vai para a prática, aquelas horas às vezes são mistificadas, né? Porque se perde, ninguém sabe o que vale realmente o trabalho. Então, o advogado ele tem uma visão assim, ó, respeito, é um profissional, é técnico, ele entende o que é a área dele, né? Eu tecnicamente não sei, vamos falar assim, mas ele sabe da necessidade, porque a prova pericial hoje, dentro do procedimento do processo civil, a prova pericial, ela é de longe uma das principais provas. Então, a prova pericial, ela vai direto no convencimento do Uhum. magistrado, sabe? Então, o juiz, ele te nomeou, você pode fazer um laudo ali, às vezes é um perito que não está nem qualificado, faz aquele laudo bem basezão mesmo, só que aí o juiz, ele está vinculado àquilo ali de certa forma, ele fala assim, nossa, o perito fez, então vou dar a sentença aqui, já não, né, por exemplo. Então a prova pericial é muito importante, às vezes é mais importante do que a prova testemunhal, que é muito frágil, uma prova documental. Então, mas o advogado sabe dessa importância, sabe? Ele sabe, mas ele Uhum. também não. Eu acho que assim, como o perito chega vendendo um serviço, faz parte, todo mundo vende, o mundo é prospecção de venda, é assim mesmo. Então, assim, não tem esse sentimento de que está sendo chato. Não está, não, na verdade. Na verdade, você não pode ser chato para prospectar mandando coisaiada, né? Sem limite, Spam. assim. Então, hoje em dia, ó, hoje mesmo eu recebi acho que mais duas mensagens de WhatsApp de perito. Aí ele manda aquela lista, um tanto de coisa, sou perito tal, especialista no campeão, não sei o que, tal, papapá, avaliação, não sei o que, tal, grafotécnico, aí manda tudo, tal, aí manda uns PDF ainda, olha aqui, isso, a decisão, o juiz, não sei o que, a decisão que falou de mim, não sei o que, manda várias coisas. Aí assim, aí normalmente eu até respondo, eu falo assim, ô amigo, eu também sou perito, tudo jóia, tal. Aí eu falo, isso, e meu clique lá do Google, hein? Aí eu ainda brinco assim, sabe? Porque a pessoa vai prospectar sem maldade, assim, mas às vezes
Eu também também estou vivendo disso, né? Então, a pessoa clicando, eu fico recebendo isso. O meu Google às vezes tem mês que é mais de 20 cliques lá, é só coisa de spam, sabe? Então Sei. é complicado de certa forma também. Você falou sobre a prova pericial ser assim, uma das mais importantes hoje, né? Eu assisti uma palestra ontem, até da Fabiana, que levantou uma discussão ali, só abrir um parênteses aqui, né? Sobre uma diferença que aqui no Brasil, o perito do juízo é, é importante, sim, que ele tenha, mas ele tem um poder que as outras partes meio que não questionam tanto. Porque a gente não tem tanta cultura, não é nem a cultura, mas as condições. Nem todo mundo tem condições de contratar um assistente técnico. Então, acaba que o que o perito diz é isso, e ponto. Então, os advogados questionam ali dentro do conhecimento deles, que é o limitado sobre o assunto, né? Porque as partes não têm tantas condições de contratar um assistente técnico para questionar tecnicamente. Então, acaba que o perito oficial, o perito nomeado, disse, fechou, é isso. E o juiz concorda, porque o juiz também não tem esse conhecimento que, teoricamente, o perito tem. Então, acaba que muitos laudos entregues que não são tão bons tecnicamente falando, passam e o juiz se baseia nessa prova técnica para dar a sua sentença, né? Então, a discussão era que a gente tem justiça gratuita para defensor público, né, para advogados, mas que também poderia ser interessante ter algum plano, algum tipo de justiça gratuita para assistência técnica, para que houvesse não só um perito, não só o perito nomeado, mas que cada parte pudesse ter também como contestar tecnicamente a prova que foi feita ali, né? Que é uma coisa que não temos aqui. Essa era a discussão. Debate ponto assim tão de peso, porque na verdade isso a gente está falando de acesso à justiça, né? A gente está falando Sim. de contraditório para defesa, tem muita coisa envolvida aí. Então o fato da assistência técnica hoje, ela às vezes tem um valor semelhante até mesmo à proposta de honorários normal, né, de um perito que vai acompanhar o trabalho ali, acaba que ela inviabiliza para algumas pessoas que não têm condição a ter o assistente. Então, a prova pericial, por mais que a gente tenha, e o juiz tenha aquela questão do livre convencimento motivado, né, que ele Sim, pode escolher a prova, valorar ela de certa na forma, prática. né, para tirar a autoridade do juiz, vamos falar assim, mas o laudo pericial do juiz ele vai vincular a decisão de uma forma que às vezes chega a ser chato, Uhum, né? Porque não tem. Eu já vi casos do perito do juízo, por exemplo, eu trabalhando como assistente. No perito do juízo, ele impor alguma coisa que é totalmente absurda, abusiva, ou às vezes faz o procedimento na coleta inicial ali no caso da grafotécnica, né? Na coleta que está errado, que eu vejo que está errado, aí eu tenho que pontuar, né? Então pensa a parte que não tem isso, uhum, né? Tanto que ela é... Então, por exemplo, uma coisa que eu já vi acontecer muito, fazer coleta com campos diferentes, né? Se o campo é de um campo pequenininho, tem que uhum. botar assinatura, de certa forma, ele faz a coleta sempre do mesmo jeito, aquela linha gigante de pauta, e a assinatura fica toda espaçada, né? O espaçamento interliteral, toda essa Sim, questão de geração da assinatura, fica tudo prejudicado. Então, é muito diferente. Aí, se você não tem um assistente, você fica prejudicado nesse sentido. Nossa, esse ponto de ter uma questão de acessibilidade, isso aí... Nossa, sim, você foi num foi ponto... uma questão Porém, assim, vou te falar, essa daí foi né? muito boa. Você falou, eu lembrei, eu assisti ontem essa Fugindo. palestra, assim, e eu também, foi uma coisa que eu pensei que, nossa, é realmente, né? As partes, o advogado que não tem, que a parte não tem condições de contratar o assistente, ele tenta impugnar, mas Uhum. ele não tem conhecimento técnico suficiente para dizer, ó, é esse ponto aqui que tá errado, é esse ponto, né? Não tem como ele fazer isso, porque ele não tem esse conhecimento. E aí acaba que a parte fica prejudicada, porque ela não tem condições de contratar um assistente para debater tecnicamente com o perito nomeado. Então, assim, só abrindo esse parênteses dessa discussão para que mais gente aí fique com isso na cabeça também. Nossa, realmente é muito viável mesmo, né? Que houvesse, por exemplo, o sistema AJ de assistentes técnicos, né? Nomeação de assistentes técnicos. Uhum. Nossa, essa chave agora, hein? Se acabasse a live sem essa aqui, vou te falar. Muito boa. Né? Imagina. Né? Foi uma coisa que eu fiquei pensando, assim, me fez ficar, fez o meme, assim, Nossa, que eu fiquei pensando também. nossa, Mas, assim, fechando parênteses de novo, a gente conversa sobre isso depois, mas, assim, né? Uma coisa muito a se pensar. o que A a Ju Ju falando mandou ali embaixo? aqui, que seria interessante, que os peritos podem fazer pro bono, né? Tem muito processo que o juiz dispensa as outras provas e fica só com a pericial, porque ela tem um peso, né? A prova pericial,
ela é embasada tecnicamente, então assim, ela tem um peso. Então, muitas vezes sim, o juiz dispensa outras coisas porque a pericial tá ali fundamentada tecnicamente, teoricamente, né? É para estar. E aí o juiz dispensa as outras provas, fica só com a pericial, mas não tem o contraditório ali de falar contra o trabalho desse perito, não tem como questionar, porque a parte não tem condição financeira de contratar um assistente técnico. Aí a Ju fala, né? Os peritos podem fazer pro bono, mas entendo que é um pouco complicado às vezes, porque o perito já faz o trabalho social na JG. Então seria aí um. Pois, aí é que tá, né? Como é que seria essa discussão? Como que seria? Seria um outro sistema JG em que você se cadastraria para ser assistente técnico, recebendo justiça gratuita? Enfim, seria algo a Eu se acho que pensar. eu poderia, o que que eu já fez um plim, né, na cabeça assim. Por exemplo, no AJ a gente já assina o termo que você está aberto a trabalhar na gratuidade ou no custeado, né? Você já assume esse encargo. Então, por exemplo, quando você já topa com o judiciário, né, aquela troca de que você está se cadastrando para trabalhar na gratuidade, você já está fazendo um compromisso de que se você for nomeado, né, você fica à mercê realmente de estar ali para ajudar quem é necessitado, né, tá sob palho da gratuidade da justiça. Por mais que a gratuidade da justiça, há um tempo atrás, ela era muito frágil. Normalmente as pessoas conseguiam gratuidade, às vezes, com comprovações muito simples, Uhum. assim. Então, até recentemente, tive uma demanda que a pessoa pediu gratuidade, ganhou a gratuidade, a gente impugnou, e assim, nem juntou comprovante de renda, nem juntou nada. Então, gratuidades que são deferidas de uma maneira é, muito superficial, né? O juiz ele não tenta avaliar isso, né? Porque às vezes em alguns processos nem sempre o juiz é que realmente está avaliando aquilo ali no primeiro momento, né? E isso passa. Mas o que é o grande ponto? O AJG ele está aí para viabilizar essa defesa para quem não pode pagar, Uhum. né? Se o perito pudesse, de certa forma, postular e falar da gratuidade, daria um contraditório ao perito para brigar pela proposta de honorários, mas também ia tumultuar mais o processo, né? Ele ia ficar mais moroso, né? Ia ter essa situação toda. Então, por isso que hoje a gente bate muito naquele ponto também de não postular, do perito não postular, e tem que bater muito nisso sempre, porque tem perito que às vezes peticiona coisa que não deve e não é mais Uhum. nomeado. Isso aí tá na cara. Mas assim, eu acho que poderia ser o mesmo sistema, né, até acrescentar isso lá, atuação como assistente, você está disposto? Seriam Sim. peritos dativos, né? Aqui a gente marca, né? Se quer aceitar a justiça gratuita ou só particular, ou se aceita as duas, né? Poderia ter Uhum. mais uma bolinha ali para marcar no sistema que Ciência aceita atuar como assistente pela justiça gratuita. É porque, na verdade, o assistente. Aí poderia ser. Porque o Estado, assim, eu já te falo, o Estado não iria bancar isso, sabe? É porque realmente é uma coisa a mais para pagar. Uhum. Né? Ele já está querendo custear o perito ali da gratuidade. Então, eu acho que seria alguma coisa assim, de talvez botar um valor abaixo, né? Um valor menor, se parcelar, dar uma Pode possibilidade, ser. né? Alguma coisa assim. Mas eu acho que o Estado dificilmente colocaria por conta do cofre mesmo, sabe? Pela Será quantidade. que ali assim como na Defensoria Pública, talvez alguma coisa ligada à Defensoria Pública? Eu Se... achei muito legal. Eu achei muito legal mesmo. Realmente, assim, nossa, identificamos aqui agora um gargalo que existe que. Então, né, já é algo aí para pensar, tá vendo? E a palestra que eu assisti ontem foi gratuita e era uma apresentação da perícia documental, assim, era um assunto inicial, introdutório. Então, assim, que é uma daquelas coisas que a gente falou, olha, era uma coisa, um assunto básico que eu fui assistir. E aí eu saí de lá com essa bomba aí, pensando, Como viu, a gente sempre tem alguma coisa para aprender, sempre tem. legal mesmo. Bom, enfim, alguém mais, se tiver alguma pergunta, este é o momento. Né? Gustavo, gostaria de falar mais alguma coisa? Senão, por mim, podemos encerrar. Só quero parabenizar você pela iniciativa de fazer a live assim, tá? É muito importante mesmo a gente sempre propagar conhecimento, né? Propagar informação. Então, eu acho que uma dádiva que a gente tem é poder estudar, é poder ter acesso a esse conteúdo, ter acesso ao conhecimento. Isso aí, a gente já está assim, anos, anos à frente, né? De poder ter esse conteúdo, esse acesso na palma da mão.
E essa rede que está sendo criada, né, entre você, entre as peritas, a doutora Ju aí que está falando também, entre a Pamela, né, todo mundo que está envolvido, a doutora Letícia. Então, cara, essa rede é muito importante, porque tem muita gente começando que está perdida. O mercado ainda é gigante, isso existe mesmo, tá? É gigante. Não estou falando que você vai se cadastrar e vai sair ganhando dinheiro igual louco, não é isso. Estou falando que o mercado existe, a gente consegue trabalhar, às vezes ter uma vida digna, né? Ganhar um dinheiro com a perícia, etc. Mas essa troca de conhecimento aqui é só parabenizar mesmo, sabe? Assim, fiquei honrado pelo convite, né? E depois a gente vai bater outros papos. Agora tem muita temática. Essa daí eu adorei. Nossa, essa agora eu vou ficar pensando ali igual um doido. Ó, depois me conta o que saiu desse pensamento todo aí. Compartilha Mas eu comigo que eu agradeço também. mesmo, parabenizo. Acho que o seu Insta já é uma referência mesmo, né? E o conteúdo que você traz. E é isso. Muito obrigado mesmo. E estou à disposição. Quem precisar de esclarecer qualquer coisa também, é só me chamar Ah, e pode contar. o seu perfil é muito, muito legal, muito bom de achar. Perito Brasil, maravilhoso. Na época, meu pai, ele tinha, o nome dele é Joaquim Brasil, né? Então, desde 1960, 70, ele é chamado de Perito Brasil. Então, na época, foi agora que ele meio que parou dessa forma, né? E eu entrei no mundo da perícia judicial, aí eu falei, por que não? Perito Brasil. Aí coloquei Perito Brasil, acabou que eu peguei como se fosse um nome que vale ouro, né? Dentro do Instagram. É, Não posso tirar, imagina, não. acho que muita gente já pode ter pensado usar esse arroba, né, esse endereço aí. E você pegou, ficou muito bom. Muito bom, né? E legal que tem história, né? Não é só o seu, né? Já, o seu pai também, então já tem uma história aí por trás do nome, então legal, gostei. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Né, quando eu pensei no assunto aqui, assim, eu já estabeleci, assim, mais ou menos aqui, que toda quinta-feira, a não ser que tenha quando tem algum evento, alguma outra coisa que é importante, que eu gostaria de assistir, que eu indico para as pessoas assistirem, a gente não tem. Mas fora isso, toda quinta-feira a gente está batendo um papo aqui sobre algum assunto da perícia. Eu já abri aqui também sem ter assunto definido, só um bate-papo, tira dúvida, quem apareceu aqui a gente foi conversando. Mas os assuntos que eu pensei, né, eu tenho uma listinha aqui de assuntos próximos, e aí quando eu pensei nesse, Perito Brasil, é com ele. Tenho certeza que vai ter grandes contribuições pra gente. Então, muito obrigada por ter aceitado. Eu espero novos convites, porque eu gostei muito aqui da conversa, gostei muito da sua experiência, né, da sua história aí, das suas dicas. Então, pode esperar novos convites que virão. E espero que a gente consiga conversar de novo por aqui também. E estou à disposição também. Se ficarem dúvidas, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa e tal, eu estou disponível sempre aqui. Podem mandar perguntas, me chamar no direct, eu sempre estou respondendo. E também tem o Perito Brasil, @Perito Brasil, muito fácil de achar. O doutor Gustavo com certeza vai ter prazer em responder, não é mesmo? Muito obrigado, então. Uma boa noite para todo mundo aí. Obrigada, gente. Boa noite, todos que ficaram. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.